Salve galera, começando mais um Monarch Talks. Hoje eu estou com o Josias Teófilo, que é cineasta, fez um documentário de sucesso aí, vários, né? Mas um que ficou famosão foi o do Olavo de Carvalho e muitos outros. Tá fazendo um monte de coisa que ele contou pra mim e tá vivendo aí nesse Brasil que todos nós estamos vivendo. Pois é. Estamos aí, cada dia uma surpresa diferente, cada dia um plot twist diferente, né? Cara, sim, exatamente. E é sempre pra pior, né? Infelizmente. Infelizmente, Não vejo uma luz no fim do túnel, assim. Acho que a única coisa do Brasil que parece ter uma luz no fim do túnel é que geopoliticamente o negócio tá andando, tá ligado? Tá rolando umas negociações, uns investimentos. Tá andando alguma coisa. Não sei o que tem no Lula. Ou, na verdade, não é nem o Lula, né? Mas quem colocou ele no poder ali, que eles têm realmente um clout internacional, sacou? Então, tem andado certas coisas, mas o país tá virando uma ditadura também, né? Que se já não é, né? Que tem esse detalhe. Não, eu acho que Lula, a grande questão de Lula é o seguinte, é que ele, como analfabeto que ele é, ele acaba cedendo para todo mundo. Então, todo mundo gosta de Lula porque todo mundo consegue manipulá-lo. Então, Eu não sei se eu tenho essa visão do Lula burrinho assim, cara. não é que ele seja burro, é que ele é analfabeto. E o que Ele não tem significa? Por que cultura. que- Ele não tem cultura, ele é Tem- analfabeto. Agora, ele tem ele tem sagacidade, né? Cara, não é burro, mano. Ele não é burro, não. E agora, ele é uma pessoa que internacionalmente ele entrega, entendeu? Então, mas você tá vendo o que tá acontecendo agora com o Mercosul? O Lula não tá jogando leve com o Mercosul não, com o acordo com a União Europeia. Os europeus, como sempre, querem impor várias limitações ao nosso mercado por causa que a gente é competidor com a França e tudo mais, né? E o Lula não tá aceitando, inclusive tá tendo declarações que internacionalmente têm soado muito fortes. Por exemplo, esses dias aí ele falou que a China se desenvolveu porque os capitalistas se interessaram no povo escravo do socialismo e foi por isso que a China se industrializou. Ele usou, inclusive, com trabalho escravo. Tipo, isso o Lula tá sabendo jogar um jogo aí, né? Não sei se é interessante irritar a China, né? Mas é verdade o que ele falou, sacou? É interessante. Não, olha, eu acho que Lula, tem uma coisa interessante sobre Lula que é o seguinte, que ele é o último elo que existe entre a esquerda não identitária e a esquerda identitária, porque ele atira para os dois lados, né? Pode crer. Então, isso é uma união que, quando ele largar a política ou quando ele morrer, vai acabar. Então, aí vai ser ou Boulos ou a direita. E Boulos, evidentemente, tem muita rejeição. Os Boulos é identitário pra caralho. Né? 100% identitário. Sim. Então, mas ele ainda consegue esse meio termo, né? Mas... Você acha? O Boulos? Não, o Lula. O Lula tá. ainda consegue ser esse meio Sim, de campo, porque ele atira para todos os lados, né? Eu acho que o coração do Lula é a esquerda raiz, tá ligado? Só que o contexto onde ele tá inserido é onde ele é escravo do globalismo. Então, ele tem que servir os mestres. E tem que colocar uma marina pra falar que não pode explorar petróleo no Brasil, na Amazônia, quando a Guiana Francesa do lado explora a porra da mesma bacia de petróleo, entendeu? Então, Exatamente. Não, é engraçado que Lula é o seguinte, se você for ver, as pessoas diziam, a teoria conspiratória que Lula é comunista, ele admitiu, ele chegou lá e disse, chamo a gente comunista como se estivessem para nos ofender, sendo que isso nos orgulha, entendeu? Então isso é o que eu tenho dito, as teorias conspiratórias, né, eu preciso de novas teorias conspiratórias, porque as minhas todas o Foro de São já Paulo se era a teoria da confirmaram. conspiração também. Então, quanto tempo o Olavo falou sobre o Foro de São Paulo e era uma teoria conspiratória, entretanto, ele existe, ele tem força política, é uma organização internacional que atua dentro do Brasil. Esse é o grande problema do Foro de São Paulo. E esse é o grande problema do Lula, porque, na essência, ele é um internacionalista, entendeu? Ele quer o governo mundial, só que ele quer um governo mundial de esquerda e não globalista, tá ligado? Exatamente. Então, essa é a grande divergência dele com os americanos, que parece que já azedou um pouco mais essa relação, né? Sim, inclusive que é corajoso do Lula, porque foram os americanos que colocaram ele no poder pelo próprio Biden que admitiu. Não, agora é muito engraçado, né? Porque Lula, durante todo o seu mandato, ele sempre declarou apoio à ditadura cubana, à ditadura chinesa. E as pessoas ficam colocando ele como um defensor da democracia, que é absolutamente ridículo, né? Então, o que a gente está vivendo no Brasil é aquela inversão da realidade típica dos países comunistas.
né? Se você for ver, tem uns filmes muito bons sobre a ditadura na Romênia, sobre o comunismo na Romênia, que mostra isso. Aliás, Chernobyl é um bom exemplo disso, do comunismo. Eu vi esse documentário, é pica pra caralho. Chernobyl é excelente, né? Então, mostra muito bem como eles começam a inverter a realidade. O Estado se torna uma coisa artificial, começa a inverter a realidade e todo mundo é obrigado a acreditar naquela mentira. Isso está acontecendo no Brasil hoje. Tá, exatamente. Existe a narrativa que pode ser dita e existe uma série de opiniões proibidas hoje em dia. Exatamente. Eu fui depor na polícia por uma delas. Pois é. Não, isso que está acontecendo é o seguinte, isso que aconteceu, primeiro, com o Brasil Paralelo, na época das eleições, é uma coisa inédita na história do Brasil. Sim, a censura do... O que fizeram com o infoproduto deles, que eles iam lançar, né, sobre a facada de Bolsonaro. Na época de eleição. Que comercialmente faz todo sentido. Claro. E, de repente, eles disseram, não pode por causa do tema. Eles não tinham nem visto o filme. Observe, quando as ditaduras censuravam, eles viam, na União Soviética, até na Alemanha nazista, eles viam um filme e depois censuravam. Entendeu? Isso que está acontecendo, isso aconteceu com o Jardim das Aflições também, com o boicote aos filmes. É uma censura temática, isso é inédito na história. Porque a censura, ela via o filme, na época da ditadura, eles viam o filme, às vezes o filme entrava em cartaz antes deles verem o filme. As pornas chanchadas, elas funcionavam muito é verdade. Era o seguinte, a censura... Saiu uma lei que o filme não podia ser censurado antes de ser visto. Entendi. Então, os filmes entravam em cartaz, se pagava, dava lucro e aí era censurado. Entendi. Então, caralho. E observe que é uma censura baseada simplesmente na questão de faixa etária e do cena de sexo. Entendeu? Não é uma coisa tão estranha assim. Mas o que tá acontecendo agora, existem temas proibidos no cinema brasileiro, no audiovisual brasileiro. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Cadê a criatividade do cinema Isso brasileiro? não tem precedentes. As pessoas ainda não têm... a censura, o que está acontecendo agora, não tem precedentes. As pessoas precisam ter consciência disso. Sim. Parece que o povo não acorda, né? Eu tenho até um meme meu aí que viralizou, eu gritando, porque eu tô desesperado. Eu tenho conversado com pessoas que entendem como você, e a gente tem trazido esse tópico nas nossas redes há anos. Faz anos que eu falo sobre isso. E parece que todo mundo tá anestesiado, adormecido. Não sei o que colocaram na água das pessoas, velho, porque elas estão aceitando o mundo ir pro inferno, tá ligado? Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, houve uma politização da sociedade brasileira a partir de 2013, né? Todo mundo fala 2013 e, de fato, ali foi um grande fato que todo mundo começou a se politizar. As pessoas começaram a saber mais os ministros do STF do que a escalação da seleção brasileira. Isso, de fato, aconteceu e é um crescendo desde 2013 até a eleição do Bolsonaro até hoje. Só que o que acontece aconteceu uma saturação também. Então, a saturação dos temas de política. Então, quando você vê, quando o Bolsonaro ficou inelegível, as pessoas já estavam anestesiadas, as pessoas nem sentiram mais. Porque a gente já está levando como... Esse é o problema, é a banalização do mal. Porque todo mundo... Acho que a parte das pessoas que estão conectadas na política já entenderam o jogo. Já falaram, tá bom, é uma ditadura. Então, todas as vezes que uma ditadura faz coisa de ditadura, a gente não fica surpreso porque a gente já entendeu que é uma ditadura. Eu me sinto assim, entendeu? Tipo, quando eu fui chamado pra polícia, pra mim não foi assim, ai meu Deus, o que tá acontecendo no Brasil? Não, eu falei, tá, óbvio. Eu já esperava por isso. E tem uma coisa também que é o seguinte, com a ascensão de Bolsonaro, da nova direita ao poder... as pessoas cometeram também muitos erros, né? Por exemplo, aquela tentativa de censura ao filme do Danilo Gentili, que foi uma coisa absolutamente ridícula. Pois é. E aí, quando os erros do outro lado, dessa nova perspectiva, por estar no poder, ficaram tão evidentes que as pessoas começaram a encher o saco, entendeu? Bolsonaro com suas bravatas diárias. Então, as pessoas começaram a dizer, olha, eu não quero nem saber. E isso é péssimo, porque a gente não pode nunca deixar de ver as nuances do que está acontecendo, né? A gente não pode nunca deixar de ver a verdadeira complexidade, porque as pessoas... Acontece muito isso. Não, os dois lados são iguais. Não, peraí. Tem um lado que faz bravata e que tentou censurar algumas obras por moralismo idiota. E tem um lado que está, de fato, censurando e
calando pessoas pelo Brasil inteiro e censurando e perseguindo. Mas Então, sabe do que você tá falando? Sabe o que é foda? Porque aí a diferença entre os dois não é nem a intenção, porque os dois têm intenção de censurar. A diferença é o controle do sistema. Entendeu? exatamente. Aí por isso que as pessoas ficam de saco cheio. Pô, eles acreditaram no Bolsonaro, assim, de verdade. Milhões de pessoas saíram na rua. Ele capturou o sentimento de 2013 de uma boa parcela da população, tá ligado? E virou a personificação disso. Quando essa personificação falha em realmente ser o líder que foi personificado, ele quebra a magia. E as pessoas Exatamente. perdem, elas se sentem enganadas novamente. Eu acho que até ele tem consciência disso. Será? Ele tem, Ele eu acho que continua tem. ainda falando, não, tem uma bala de prata aqui. Tem bala, não prata. tem bala de Pelo prata amor de nenhuma, Deus. nunca teve, na verdade. Não, mas na verdade é o seguinte, se você for ver, junho de 2013, o que aconteceu foi, uma polarização muito grande, então todos os lados, quem está no meio se perde. Então, por exemplo, Ciro, que é o centro-esquerda, a esquerda mais pelo centro. O Ciro é uma esquerda mais sana, né? Então, gente que pela direita, mas que não... Então, a radicalização, ela, nesse contexto revolucionário, que está acontecendo no Brasil, é um contexto revolucionário, o que não tem nada de elogioso nisso. Não é porque a esquerda usa a revolução como uma coisa elogiosa, né? Eu não vejo nada de elogioso. A revolução constantemente dá em muita coisa errada, muita coisa ruim. Então, mas o que está acontecendo é sim o processo revolucionário. E a gente vê pela velocidade das mudanças, a gente vê pela quantidade de gente na rua, E você vê o seguinte... Intensidade do debate, né? Qual é a principal característica do que se tornou as manifestações de junho de 2013? O apartidarismo, as pautas contra a corrupção, o patriotismo. Isso tudo Bolsonaro tem muito. Então, eu acho que Bolsonaro, isso está no meu filme, Nem Tudo Se Desfaz, eu acho que Bolsonaro é o verdadeiro representante de junho de 2013. O que não é nada também, isso não é elogioso, isso são fatos. Entendeu? E ele incorporou, e eu lembro em plenas manifestações de junho de 2013, todo mundo ficou muito escrevendo, todo mundo toda hora nas redes sociais, e o Olavo disse, se alguém chegar e conseguir mobilizar essas massas, ele vai ter um poder sem precedentes. E, de alguma forma, Bolsonaro captou isso, mas ele jogou tudo no lixo, a verdade é essa. Inclusive por causa de uma coisa, e não é puxando sardinha para minha área, não. Porque o Olavo dizia o seguinte, a cultura é a área mais importante do governo. Por quê? Porque... é a base da narrativa. Exatamente. E não só por isso, é porque a cultura ela molda nosso imaginário e molda aquilo que vai ficar pelas próximas gerações. Por exemplo, hoje alguém pode ir lá e privatizar a Petrobras. E aí você vai estar destruindo um legado de Getúlio Vargas. Agora, uma coisa que você não pode desfazer, que é, por exemplo, o modernismo nas cidades. Se você sair aqui na sua rua, você vai ver o quê? O legado do modernismo, mesmo alterado, mudado, etc. Mas isso não dá para mudar mais, porque os fatos da cultura, eles se acumulam. Por exemplo, a ideia de que a cultura brasileira, o melhor da cultura brasileira é a música popular brasileira, é uma ideia que o PT transformou em política pública e conseguiu implantar. Então, isso tem o máximo disso foi quando Kofi Annan, você lembra daquele Kofi Annan tocando atabaque e Gilberto Gil cantando? Não sou tão culto assim, cara. Não, mas tem uma cena, então deixa eu explicar. Foi o seguinte, Gilberto Gil era ministro da cultura de Lula, o que já é bastante significativo, que é a Tropicália chegou ao poder. Então, aquela música popular feita contra a ditadura foi elevada à cultura oficial brasileira. Quando ele chegou, só que aí ele foi e na reunião da ONU, ele começou a cantar lá com o Kofi Annan, que era o secretário-geral da ONU, e ele, e isso é uma imagem que circulou o mundo, e eu acho que esse é o ápice da visão cultural do PT. Se você vê o Brasil para exportação, até hoje, a cultura brasileira para exportação é essa. Então, Bolsonaro ele não conseguiu mostrar uma nova visão de Brasil, que era a nova direita, estava tentando, desde Bruno Tolentino, desde Olavo de Carvalho. Quer dizer, veja bem, existe um Brasil profundo, existe uma outra visão, o Brasil não é só o eixo Rio-São Paulo, o Brasil não é só a música popular, o Brasil é muito maior do que isso. Uhum.
Entendeu? Isso é uma coisa que eles não conseguiram aplicar, colocar em prática na cultura. Porque Bolsonaro só fez merda na cultura. Ele colocou um desqualificado chamado Mário Frias, que só sabia falar merda na internet e não fez nada e contingenciou os recursos que agora Lula está gastando. Então é uma imbecilidade sem precedentes, porque ele simplesmente contingenciou os recursos durante um tempão, parou a cultura brasileira, impediu até as orquestras brasileiras de captarem pela Lei Rouanet, que eu sou 100% a favor, entendeu? Da Lei Rouanet, 110%, que é excelente, e ele parou, foi parando a cultura brasileira, parando os incentivos fiscais, e o que aconteceu foi, o Lula agora está gastando dinheiro que ele economizou. Sim, acho que ele queria passar aquela imagem de ser responsável fiscal, né? Que é o Paulo Guedes no governo, né? Porque, vamos ser sinceros, o Bolsonaro realmente não tinha ideias. Ele não tinha uma visão de Brasil. Tanto que todos os ministros que ele colocou, ele falou, eu sei que eu sou bom, pelo menos ele era honesto. Eu sei que sou burrão e vou colocar os caras que são inteligentes ali e a visão vai ser deles, e eu vou ter o poder de veto. Mas aí fodeu, porque você tem... Então, quantos ministérios eram? 20, 16? Você tem 16 estratégias operando ao mesmo tempo. Mas aí que tá. O trabalho de Paulo Guedes, ele pode, numa nova gestão, ser facilmente desfeito. Entendeu? Então, Lula está destruindo tudo que Paulo Guedes fez. Mas, na cultura, os bens culturais, eles permanecem. Entendi. Por exemplo, os filmes que foram feitos na era de FHC, eles permanecem até hoje. Eles estão aí circulando e formando o imaginário das pessoas, as músicas. Então, a falta de uma visão cultural, que era a coisa mais importante segundo Olavo, foi o principal erro de Bolsonaro. E isso poderia estar acontecendo até hoje, porque se ele tivesse incentivado, as pessoas poderiam estar captando hoje pelas leis, porque as leis não dependem de aprovação propriamente de uma aprovação ideológica. Porque se você for ver, por exemplo, o filme Polícia Federal foi feito no governo Dilma. O filme do Danilo Gentili foi feito ainda no governo Dilma. Não porque eles quisessem aprovar aquilo, mas porque a máquina ela continua funcionando independente. Porque a máquina tem suas regras e, tipo, por mais que eles conseguem cooptar partes da máquina, sempre sobra pro resto das pessoas também, né? Pois é. Então, agora você veja, né? O Brasil continuou sendo o Brasil do Caetano Veloso, o Brasil do Sambinha, o Brasil do Rio de Janeiro, da praia, todos esses clichês que se acumularam. Eu nem acho que seja verdade, pra ser sincero. A gente hoje é o Brasil do funk, o Brasil da Blaze, entendeu? A gente a gente virou esse tipo de Brasil hoje em dia. Virou esse caos. Eu acho que os esquerdistas raízes estão perdendo a cultura também, pra ser sincero, cara. Estão perdendo. Tem uma coisa também que é o seguinte, ser governo faz você ficar muito... Faz a base social que o sustenta ficar muito enfraquecida. Então, porque ela sofre as inconsistências do governo que ela representa. Né? E também só o fato de ser governo faz você ficar preguiçoso. Porque, por exemplo, quando eu lancei o Jardim das Aflições, eu saí exibindo o filme pelo Brasil inteiro. Foi em 2017, 2018, 2019. E eu vi a capilaridade que tinha o movimento da direita. Então eu disse, isso aí uma hora vai virar governo. Só que quando virou governo, se enfraqueceram, porque ele já tá lá por nós fazendo as coisas. Eles entregaram na mão do Bolsonaro, tipo, ele tá lá, já vencemos, já acabou, e eles não entenderam. Pois é, e o governo, ele só pode fazer, na verdade, o governo tem um poder limitado. O governo, o poder do governo é por si só limitado. Sim, é só o executivo. O executivo não tem realmente tanto poder assim. Hoje quem manda, na verdade, é o STF. É por isso que eu acho muito complicado essa coisa de um governo querer fazer guerra cultural, né, que foi o que Bolsonaro, de alguma forma, tentou fazer, que era aquela coisa de ficar todo dia em um atrito diferente, não é? Todo dia ele estava num atrito diferente com um setor específico. Ou era com, sei lá, com todas as áreas que ele entrava, né? Que ele ia lá para frente do palácio e começava a tretar. E o problema disso é que, primeiro, ele fica parecendo que ele que é um bravateiro. Segundo, que o governo parece que não tem uma marca, uma gestão, um objetivo. Então, um governo ele vai necessariamente fazer algumas coisas e outras não.
Isso você tem que ter consciência disso. Por isso que o governo FHC teve sua importância. Por quê? Porque o Plano Real é uma coisa que mudou a vida dos brasileiros mesmo, ali, na hora. Acabou com a inflação, né? Acabou com a inflação, você podia começar a viajar. Isso teve efeitos culturais também, porque, por exemplo, as orquestras brasileiras começaram a poder fazer uma programação internacional, teve a Companhia das Letras, teve a revista Bravo, teve, assim, várias iniciativas culturais que foram resultado do Plano Real, que ninguém fala disso, na verdade, mas eu estive pensando recentemente, refletindo sobre isso, né? Então, um governo, a pessoa precisa ter essa consciência, que Bolsonaro precisa ter uma visão de prioridade muito maior do que ele teve. O que é que eu posso fazer que vai impactar a vida das pessoas, que vai mudar de fato e que vai poder permanecer enquanto eu não estiver aqui. Que seja uma construção que fique independente da minha personalidade e do meu movimento político. Exatamente. E você veja que é isso que estão criticando muito, a direita está criticando muito o Tarcísio por não entrar em guerra cultural, que foi o que o Ricardo Salles falou anteontem, né? Você tem que entrar também em guerra cultural, em questões... Mas a questão ele tem que ser o governador do estado, ele tem que fazer algumas coisas. Ele não pode entrar em todas as brigas ao mesmo tempo. E isso quanto mais briga ele tem, menos capital político ele vai ter depois. Mais enfraquecido ele vai ficar. Sim. Né? Sim, mas o Tarcísio também, eu acho que falta um pouco de malícia para entender qual que é o sistema. Ele estava agora apoiando a reforma, tá ligado? Pois é, isso foi um erro. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele vai ter que... vai ter muitos momentos que ele vai ter que ceder. Entendeu? E é isso, porque ele vai ter a prioridade... Mas aí a gente tem o Bolsonaro, né, de novo. Não, mas o Bolsonaro, o problema é esse. O problema é que ele ficava falando e voltava atrás. Aí ele ficava aquela coisa. Eu acho que não se trata nem... Você tem que simplesmente fazer. Olha, a ação está lá no Bhagavad Gita. A ação é superior à inação. O que a gente tem que julgar as pessoas pelo que elas fazem e não simplesmente pelo que elas falam. Isso é uma coisa que eu notei muito na nova direita, porque é o seguinte... Começou aquela coisa, né, direita, aquela ascensão, né, veio 2013, que era uma coisa ainda sem uma característica, aí veio 2014, impeachment, MBL, tanta coisa, e de repente veio aquela direita, aquela coisa que ficou muito característica com o bolsonarismo. Mas aí aconteceu uma coisa, que se tem uma frase que eu gosto de Marx, é o seguinte: a história nasce como tragédia e se repete como farsa. Então... começaram a ter imitação. Até as tretas da direita começaram a ser artificiais. Como assim? Por exemplo, Mário Frias, ele tá lá dentro do governo. Uhum. Aí ele chega, ele fala uma merda que ele sabe que a esquerda vai bater nele. Entendi. Aí que vai mesmo processá-lo, que ele saiu com 250 processos, para ele poder entrar nessa... conseguir... Para entrar na mídia, né? Entrar na mídia e se eleger deputado. Sim, entendeu? É a estratégia do cancelamento. Isso né? aconteceu que também, alguns por me exemplo. acusam de fazer, mas eu juro que eu nunca. Eu só falava o que eu pensava. Pois é, eu também não fiz. Quando eu lancei o Jardim das Aflições, eu não provoquei treta nenhuma. Não sei se você sabe, mas na UFPE as pessoas agrediram os espectadores do meu filme, saiu gente sangrando. Caralho! Pois é, e não fui nem eu que organizei a sessão. Eu fui para o Recife para o casamento da minha irmã e aconteceu os alunos da universidade organizaram a sessão, que deu a maior confusão. Depois eu vou te mostrar os vídeos. Porque a universidade tem muito militante. A militância de esquerda, mas eu não provoquei. Mas só que aconteceu o seguinte, as pessoas... Eles são malucos. O que aconteceu foi o seguinte, começou a acontecer dentro da direita, as pessoas provocarem uma treta para vender produto digital... Entendeu? E se beneficiarem disso. Então começou a se tornar uma coisa artificial. Então muita gente se elegeu nisso, muita gente que precisou provocar. E eu já começo a reconhecer assim, essa treta aí, você está querendo fazer porque isso enfraqueceu muito. Entendeu? Muita gente ao redor de Bolsonaro conseguiu se eleger com isso. Pois é, parece que o jogo político da galera que surfou na onda do bolsonarismo, digamos assim, não foi um jogo político tipo, nossa, eu amo esse país pra caralho e eu tô inspirado pelo Bolsonaro e porque ele fez, blá, 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 então tô junto, mas eu tenho os meus princípios, eu quero mudar isso, eu sei como mudar o Brasil, porque não adianta lá. Eu tô entrando pra política porque eu acredito que no Brasil melhor... Tá, mano, eu não preciso de gente que acredite. Eu preciso de gente que tenha um plano.
Porque de boas intenções o inferno tá cheio. Exatamente. A gente tem que ver pelo que elas fizeram, o que elas de fato fizeram, e não pelo que elas ficam falando em rede social. Sim. Então fica essa coisa de cobrar posição em rede social, de cobrar... E tem uma coisa também que eu nunca vi ninguém falar, que é o seguinte: treta vicia. Porque todos os estados mentais viciam. Tudo que a gente, por exemplo, quando a pessoa extremo, é triste... né? Tudo extremo, alegria, felicidade, tristeza, depressão, tudo vicia, você quer sempre aquele estado, né? E na direita, o pessoal, eu vi isso acontecer muito, queria sempre um embate, todo dia entrar no embate. E o pessoal do governo também entrou nessa, só que você tem que selecionar muito bem os embates que você tem que entrar. Como eu falei, um governo tem que ter uma gestão, mas isso é com todo mundo, você não pode arranjar todas as brigas ao mesmo tempo. Entendeu? Você não pode sair brigando com todo mundo ao mesmo tempo, toda hora. Não é assim. E brigar pra quê? Né? Pois é, Qual e com que objetivo, e com que plano, e com o que exatamente você vai conseguir com isso. Exatamente. Né? Então, o que importa são as ações. Então, olha, Goethe dizia, está na Bíblia, uma árvore se conhece pelos seus frutos. Entendeu? São aquilo que é de verdade, não pela posição, pelo que falou, pelo que se posicionou. Porque as posições, elas vão mudando. Entendeu? As pessoas defendem uma coisa, depois defendem outra e... não tem união por um princípio, não tem um movimento com princípios, assim, isso é uma coisa que tem que elogiar no PT e na esquerda, entendeu? Por mais que a gente não concorde com as soluções deles, eles apresentam, eles têm um plano, eles sabem aonde eles querem chegar. E é por isso que eles são muito mais bem-sucedidos na estratégia política. Porque pelo menos eles sabem para onde eles estão indo. A direita não sabe. E era o papel do Bolsonaro comunicar, não era nem pensar onde. Eu acho que era papel do Olavo e dos outros intelectuais de direita de mostrar o caminho, e o Bolsonaro tinha que entender que o papel dele era ser aquele avatar, aquele personagem da insatisfação do povo brasileiro com o sistema corrompido, e pegar as estratégias de pessoas que eram inteligentes de verdade e aplicar. Não querer... Não, eu que sou mito, ganhei, agora eu vou deixar de escutar as pessoas que eu escutei no passado para chegar aqui, entendeu? Pois é. Agora, uma coisa que acontece também é o seguinte: as pessoas ficaram muito focadas nessa questão de política partidária, do governo federal, e elas ignoraram a coisa seguinte: olha, para mim, o mais importante, a melhor forma de contribuir para o seu país é fazer bem aquilo que você está fazendo, seja o que for. Entendeu? Então, no seu trabalho, realize, leve até as últimas consequências, seja excelente. Entendeu? E assim você vai estar contribuindo para o seu país. Então, no seu trabalho, trabalhar bem, cuidar da sua rua, cuidar do seu bairro, cuidar e assim, do entorno mais imediato, entendeu? E as pessoas, e ocupar espaços, e ter diálogo. Porque tem uma coisa também, as pessoas começaram a ter esses grupinhos, e as pessoas dentro da direita começaram a querer grupos de autoafirmação grupais, né? São autoafirmação grupal. Aquele, tipo, os lacrador? Fica todo mundo sinalizando virtude e se autoafirmando, e ficaram nisso aí, e ignoraram: olha, você pode ocupar a academia, você pode fazer cultura, você pode escrever livro, você pode fazer filme, isso tudo vai impactar nas diversas áreas, não é? O que eu estou querendo na minha área, que é o cinema, é que exista diversidade de pensamento, porque nos últimos anos, e desde a ditadura é isso, veio crescendo a hegemonia da cultura no cinema, a ponto que todo mundo pensa igual. Então, tem um pensador que, inclusive, é de esquerda, brasileiro, que mora aqui em São Paulo, que é o Nelson Ascher, que ele diz o seguinte: ele diz, antigamente, os intelectuais pensavam todos diferentes, né? E discutiam todos eles. Hoje, eles pensam iguais e ficam reclamando do resto da humanidade. É uma boa definição. Não, esse cara é um gênio, e ele traduzia russo, então ele dizia assim, e ele falou uma coisa muito boa, que é: o multiculturalismo é a monocultura global. Que é o seguinte: o multiculturalismo, na verdade, é um padrão do diverso que se reproduz de forma exatamente igual por todo lugar. Entendeu? Então, sempre tem um cara com... assim, sempre tem vários estereótipos. Vários estereótipos que se reproduzem, que estão por aí. Então, por exemplo, tem o pessoal do cinema. Eu, evidentemente, já trabalhei... Já há 10 anos que eu trabalho com cinema, e eu tenho uma característica que eu noto, desde o cinema pernambucano, mas se você for no cinema... O pessoal que faz cinema alternativo na Inglaterra, na França, eles são todos iguais.
Pois é, né? E todo mundo que frequenta esses festivais alternativos, esses festivais autorais, eles são todos iguais. E eles pensam todos iguais nos seus respectivos países. E eles frequentam os mesmos hotéis, e eles pensam... Então, você pode ter em países diferentes, você vai ter o mesmo perfil de intelectual ocupando aquele segmento. exatamente, é a monocultura global de que fala Nelson Acha. É o globalismo. O globalismo, globalismo, simplesmente globalismo, que na cultura tem um efeito terrível. Destrói a cultura. Pois é o que tá fazendo na França, né? Ou em todos os países que aceitam essa imigração descontrolada. Tipo, claro, é legal você ter um pouco de cada outra cultura no seu país também, né? Mas você tem que manter a sua cultura, você não pode... É um equilíbrio aí, né? E tem uma coisa também que eu notei, que é o seguinte, tem um livro do Thomas Kuhn, que é A Estrutura das Revoluções Científicas, que ele mostra como as ciências, todas as ciências, elas começam a se estabilizar numa academia, e essa academia só aceita gente que pensa igual, e as pessoas começam a descobrir mais nada. Então as descobertas, elas precisam vir de fora da academia. Não é à toa que Olavo, para mim, é das pessoas mais relevantes da história recente do Brasil. Por quê? Porque ele veio de fora da academia, ele não estava contaminado pelo pensamento igual a todo mundo, ele não fez nem a 6ª série. Acho que até ele saiu da 6ª série. Mas falava 7 línguas, publicou não sei quantos livros, etc. O importante é o conhecimento. Conheceu tudo, mas não era de dentro da academia. Então, eu notei isso no cinema também. Então, o pessoal do cinema, eles andam com gente de cinema, namoram, ficam, têm filhos, os filhos vão pro cinema também, só andam, então eles vivem no próprio mundinho fechado, que é o mesmo mundinho por aí pelo mundo. Então eles circulam, vão para festivais pelo mundo inteiro e encontram com pessoas. Então eles ficam apenas se reforçando e se confirmando. Então, por isso que eu queria, quando eu entrei no cinema, eu disse, eu não vou entrar nessa. Quando eu frequentei os primeiros festivais de cinema e eu vi aquelas conversinhas, aquele discurso vazio, aquela coisa insuportável, identitária, e eu comecei a dizer, eu não quero participar disso. Então eu comecei a querer fazer coisa diferente, por isso que eu fiz o filme do Olavo, né? Uma coisa diferente do cinema brasileiro, e recentemente eu argumentei com gente que, você vai fazer um filme sobre um cara como esse. Eu disse, amigo, eu fiz filme para um público que o cinema brasileiro ignorou durante décadas. Então, essas pessoas estão aí, né? Não, claro. Esperto você, caralho. Tinha uma puta demanda reprimida, tu foi lá e ofertou algo pra essa galera. Exatamente. Então, por quê? Porque eu queria ver uma coisa diferente no cinema brasileiro, dessas pessoas que ficam sempre se aceitando tudo que é igual. Então, no festival é tudo verdade. Aí vai lá ter mais um filme sobre Caetano, e mais um filme sobre a Tropicália, e mais um 1000º filme sobre Rita Lee. Olha, tem uns 50 filmes sobre Caetano Veloso. Virou a Marvel com filme de herói já. Eles ficam aquela coisa, ou então é filme sobre ditadura, filme sobre impeachment da Dilma, tem 50 mil filmes sobre a ditadura e ninguém aguenta mais esse tema. Amigo, já dá pra mudar o tema, vamos falar de alguma coisa diferente. Sim, é muito necessário, né? Mas eu acho que tudo isso que você sentiu na pele, convivendo nesses ambientes, né? Isso tudo é planejado, é programado e tem uma estrutura global que financia essa galera. Não é à toa que em todo lugar do planeta existe o mesmo perfil. Quem que tá construindo esses redutos em todos os lugares do planeta, tá ligado? Pois é, tem um pensador chamado Wilhelm Reich, que ele fala uma coisa, que ele fez uma análise. Ele era comunista, se bem que foi expulso do Partido Comunista, era discípulo de Freud, foi expulso da Sociedade Psicanalítica, mas ele tinha umas visões até interessantes. Ele tem um livro dele que é sobre o nazismo, que ele mostra o seguinte, que ele como esquerdista, identifica o nazismo com o capitalismo. Está totalmente errado. Mas tem uma visão dele que é verdadeira, que é o seguinte, que os empresários, eles passavam sua ideologia para os empregados. Então o empregado não queria se identificar com outro empregado, ele queria se identificar com um patrão, ele queria ser o patrão, ele queria ascender socialmente. E aí é uma estrutura que os caras controlavam de cima. Isso existe. Só que é um nível exatamente oposto, feito por uma esquerda globalista que investe, que coloca dinheiro, que financia. Que é a pauta ESG nas gente, empresas. Exatamente. Gente que pensa exatamente igual a eles e que faz uma estrutura assim de dominação mundial, internacional. Através da cultura. Através da cultura. Então, você tem que realmente aceitar certas pautas, entrar
falar de certos temas e sobre certa forma específica. Sim, vou dar um exemplo aqui pra galera, esse negócio do ESG, que é aquilo que você tava falando de diversidade a todo custo, entendeu? Essa é uma das pautas principais do ESG, você tem que ter uma equipe diversa. Aí agora, o que você prefere na sua empresa? Você prefere ter um médico, uma equipe de médicos que vai te atender e todos eles estão ali porque você tinha que cumprir uma cota, tinha que ter um médico negro, um médico japonês, um médico chinês, você tinha que ter um médico gênero neutro, tinha que ter um não binário, ou você quer que uma equipe onde o processo de decisão para escolher se eles estariam ali se ele é o melhor cirurgião, se ele é o melhor anestesista, se ele é o melhor... Qual equipe você quer ser tratado, né? Eu quero ser tratado pela equipe dos melhores, né? Só que essa pauta cultural dessa esquerda hegemônica global fica enfiando na cabeça das empresas que não, você tem que fazer a seleção por diversidade. Pois é, aconteceu uma coisa bastante divertida, que foi o seguinte, a Marília Marton, que é secretária de Cultura do governo do estado de São Paulo, ela sugeriu meu nome para o Conselho Consultivo da Fundação Padre Anchieta, que é a TV Cultura. Legal e demais. a Rádio Cultura. E ela me perguntou se eu disse, tudo bem, não é remunerado, é uma reunião por mês, é uma coisa, não é nada de Mas é excepcional. legal, pô. Mas é legal uma e eu empresa topei, adorei. tradicionalzíssima. Porque a Rádio Cultura, eu adoro a Rádio Cultura, eu ouço sempre, eu gosto de música clássica, né? E aí, mas o que acontece? Quando ela falou meu nome lá dentro, eles disseram... Não, porque observa, o que eles pediram foi... Veja o que é que eles pediram. Alguém jovem, do audiovisual diverso. Eu sou a pessoa mais diversa do cinema brasileiro. A verdade é essa. Só que é de pensamento, né? Esse é o problema. Eu só não sou gay, eu simplesmente não sou. Né? Eu posso fazer o gay. Então, o que aconteceu foi assim... Eu queria ser, mas não sou! Não. Eu queria muito, mas não consigo! Eu não queria também não, mas tudo bem. E aí, o que acontece? Quando ela falou meu nome lá, eles disseram, não, jamais podemos aceitar uma pessoa que fez um filme sobre o Olavo de Carvalho. Detalhes, não sabiam nem das minhas posições sobre a cultura. Eles não sabem que eu passei 4 anos defendendo as leis de incentivos dos artistas, a produção cultural brasileira dentro do governo a Bolsonaro. Apanhei tanto da direita no Twitter. Tinha lá centenas de comentários me esculhambando, gente do governo me esculhambando. Processei gente do governo, processei André Pociuncla, aquele desqualificado que cuidava da Lei Rouanet do governo Bolsonaro. Não sabia nada disso, só sabia que fiz o filme sobre o Olavo. E causou essa treta monumental lá que saiu no jornal e deu altas confusões lá dentro. Agora você veja, a visão de diversidade que eles têm é visão de diversidade de caderno de inglês. Já viu o caderno de inglês como é? Você é assim, tem um japonês, um negro, uma ruivinha, uma morena. Então eles pensam assim, é uma diversidade estética que na verdade todo mundo pensa igual. Exato. O que a gente tem que defender é a diversidade de pensamento dentro do cinema brasileiro. É a questão seguinte, você pode fazer filmes e pensar o que você quiser pensar. É tão simples quanto isso. Sim. Entendeu? Você vê no cinema francês da década de 60, tinha Godard, que era esquerdista comunista. Tinha Truffaut, que não estava nem aí para política, mas era meio de esquerda. Tinha Éric Rohmer, que era monarquista, católico, e ainda era ambientalista a visão dele. Ele fez um filme contra a Revolução Francesa e o pessoal criticou ele muito por isso. Ou seja, isso é diversidade que deveria existir sempre, e principalmente no cinema brasileiro. Não é? Essa é a verdadeira diversidade. Essa é a verdadeira diversidade. Sim, porque... Então, e evidentemente que você pode ser o que você quiser ser. É isso que a gente tem que defender, mas isso não entra na cabeça das pessoas. Não entra porque existe uma máquina que todo dia tá empurrando essa narrativa goela abaixo. Você viu o novo filme da Pixar, Elements? O personagem é não binário, e aí ele não sei o quê. O Coca tava falando que a nova Barbie vai ser lésbica. Então não tem. Não tem mais. Não, mas no caso, eu acho até engraçado essa coisa de não binário, porque é uma coisa que não existe. Ninguém pode ser não binário, porque isso não existe. Mas... Ou é um ou é outro. ou é a mistura porque dos dois. Agora você não é nada? Claro, olha só, os gêneros sempre foram fluidos, sempre. No teatro, na ópera de Gluck, as mulheres interpretam os homens e as mulheres. No teatro de Shakespeare, os homens faziam os homens e as mulheres.
A questão da interpretação da fluidez do gênero, sempre existiram homens afeminados, mulheres masculinizadas. O primeiro filme do realismo soviético é o 41º, que é um filme, o 41º, na verdade, é uma mulher que atira muito bem, que faz parte do exército soviético, e que ela tá ali no exército, é uma mulher masculinizada pela sua força, pela sua... Sim, Isso aconteceu tipo muito na Lula, guerra. né? Também. Então sempre Não tem nada existiu. errado com isso Não tem também. nada de Sim. novo nisso. O gênero sempre foi uma coisa que tem uma questão social mesmo. No século XVII as pessoas usavam peruca, os homens eram mais afeminados, isso era o estilo da época. Então não tem novidade nenhuma nisso. Sim. As pessoas ficam inventando, como as pessoas pensam que o mundo nasceu em 1980, que tudo existiu. Olha, amigo, a diversidade sexual, você acha que existe algo hoje, com a mulher hoje faz algo que uma mulher romana não fazia, uma prostituta romana não fazia? Acho que não. Não tem nada, já Acho que fizeram lá tudo. devia fazer umas coisas bem malucas, viu? pra Muito ser louca. sincero. Veja Satiricon de Federico Fellini e você vai ver que na época romana, amigo, tinha tudo que existia hoje, Sim, existe sim. naquela. É muito difícil inventar alguma coisa. Sim, A sim. verdade é essa, não é fácil não Não, inventar eles alguma conseguiram coisa. com esse negócio de gênero neutro, né? Isso aí eles inovaram. Mas é porque não existe, aí fica... aí você tem que inventar. É foda, é foda. Exato. E eles usam essa narrativa pra controlar tudo, controlar a mídia. A mídia é hegemônica aqui no Brasil, é uma merda. E você que vive no ambiente criativo e tal, o que você tá sentindo dele? Você acha que está começando a abrir espaço para novos pensamentos na indústria? Está surgindo mais oportunidades para novos pensamentos? Ou ainda está controlado pela esquerda de forma central? Assim? Olha, eu vou ser sincero, eu acho o seguinte, a situação tá tão ruim que ela só pode melhorar, mas aí sempre pode piorar, na verdade. Porque... o fundo do inferno é bem fundo. Então, isso que eu penso, é porque é o seguinte, quando eu concebi o que eu ia fazer no cinema, eu pensei, olha, a hegemonia tá tão... Quando eu pensei em fazer o Jardim das Aflições, eu morava no Recife. Na verdade, eu morava em Brasília, mas eu ainda estava no contexto cultural do Recife. A Secretaria de Cultura da Prefeitura do Recife era PT. A Secretaria de Cultura do Governo do Estado de Pernambuco era PT. O Ministério da Cultura era PT. Eu pensava, isso aí é uma hegemonia tão grande que uma hora vai virar. E, de fato, virou. Quando eu lancei o Jardim das Aflições, o ministro já era Sérgio Saleitão, que me defendeu nas polêmicas. Entendi. Então, virou. Então, eu acho que, na verdade, é o seguinte, as coisas mudam muito. Isso é verdade. De repente, acontece uma coisa e muda tudo. Eu percebi isso quando o Globo me defendeu da censura. Se fosse antes, ele já estava me chamando de nazista, né? Exatamente. Então, a questão no cinema, e eu acho que aquela coisa da Bud Light, né, daquela cerveja... Ah, sim, fiquei sabendo. Talvez tenha sido o ponto de virada, porque a coisa começou a diminuir mesmo, né? A Disney tá insistindo ainda, né? Mas a Disney é um caso específico, né? É um caso excepcional. Mas eu acho que isso está começando a mudar e eu estou sentindo uma coisa dessa. Eu estou sentindo que é isso mesmo, a hegemonia é tão grande que ela está começando a ruir. E o problema da hegemonia é o seguinte, quando surge alguma coisinha assim, fura a barragem e destrói tudo. Por isso que a censura é um problema tão grave, porque a censura ela chama a atenção para aquilo que é censurado. Ela legitima aquilo que é censurado. Então, ela precisa de doses cada vez maiores de censura. E o problema é que é como um antibiótico. Pode terminar matando o paciente. Então, porque vão doses cada vez maiores de censura, porque... Você acha que eles se preocupam em matar o paciente? Não se preocupa, não. Essa é a coisa mais grave. Mas o que acontece tinha um ditado na União Soviética que é: os manuscritos não queimam. Que é o seguinte, sempre é possível, como é que na União Soviética não podia nem publicar livro, todo o mercado editorial, todo o mercado era dominado pelo Estado soviético, né? Entendi. Mas tinha os manuscritos, então tinham autores que eram proibidos, como Pavel Florensky, cujas obras circularam, e, por exemplo, Tarkovsky leu, que é um cineasta que eu gosto muito, leu Florensky era proibido, ele foi morto por Stalin, mas os manuscritos estavam circulando ali dentro. Eles não queimavam. Então, mesmo hoje... sendo proibido, tinha uma proteção de alguma forma divina. passava. Por exemplo, o livro Arquipélago Gulag, que foi o livro que de fato mostrou o que era o império do mal, que era a União Soviética,
Ele era o império do mal mesmo, entendeu? O maior império escravocrata da história da humanidade foi o Império Soviético. Era o império mesmo que... por isso que eles construíram aqueles metrôs imensos de Moscou. Por quê? Porque eles tinham mão de obra ilimitada. Eles faziam o que eles queriam. Não era pago em dinheiro como o metrô de Paris. Entendi. Ou o metrô de Nova York. Entendeu? Aí era fácil fazer as Era coisas. fácil. Então, Arquipélago Gulag foi feita por Alexander Solzhenitsyn, que era ficou preso durante 10 anos no Gulag, porque ele, na correspondência privada, ele criticou Stalin, na correspondência privada. Hoje é tipo o Zap, né? Bom, já tá estamos nesse nível pois é, isso que eu ia dizer. Tipo, hoje tá chegando nesse nível da correspondência privada ser motivo de prisão e etc. Pô, mas eles tiraram o celular dos caras mais ricos do Brasil, dos caras ricaços. Tomaram, exatamente. Então, o que acontece as pessoas... mas aí, eles começaram a escrever o livro. Teve uma abertura, o chamado degelo soviético, que foi quando eles viram que tinham que recuar, porque ninguém ia aguentar uma censura tão grande, e teve o degelo soviético, e aí começou a se publicar alguns livros, e Solzhenitsyn lançou um livro específico, e ele começou a receber cartas falando sobre os gulags. Então ele recebeu, por correspondência, mais informação do que ele poderia ele próprio ver. Então ele escreveu o livro Arquipélago Gulag, que é uma obra-prima, não só pelo conteúdo, mas pela forma como ele escreve, uma coisa assim emocionante. Olha, desafio qualquer um a ler Arquipélago Gulag e os primeiros 20 páginas do livro Arquipélago Gulag e odiar comunista pelo resto da sua vida. Duvida, ler e não odiar. E não odiar. Eu disse odiar, foi não. Eu não lembro, acho que eu confundi. Eu duvido você ler e não odiar comunista. Né? Por quê? Porque mostra os crimes que foram, assim, sem precedentes na história da humanidade. Então, o que é que acontece? Ele pegava, só que ele não podia escrever o livro, ele não podia ter o livro inteiro dentro da casa dele, porque se ele fosse preso, acabava o livro e ele ia ser preso, não ia ser solto, mas nunca não tinha livro. Então, o que é que ele fez? Ele dividiu em pedaços em uma rede de pessoas, inclusive umas senhorinhas aposentadas, uma delas inclusive morreu por causa disso, foi morta por causa disso, mas eles conseguiram juntar, passava um para o outro, e um na casa do outro, uma parte, e uma hora juntou, microfilmaram e mandaram para a França, que foi publicado o Arquipélago Gulag, e pela primeira vez o Ocidente teve noção do tamanho do que era a repressão soviética e da estrutura dos gulags, que era uma coisa assim monstruosa, imensa. Então, é isso, os manuscritos não queimam. Sempre dá para ir falando de uma forma ou de outra, se comunicando um através do outro. Então, esse é o problema. A censura vai tendo que ser cada vez maior. Sim. A gente está vendo agora uma diminuição da censura, eu acho, né? Parece que o Alexandre... Bom, ele tentou me prender agora há pouco, mas não conseguiu, né? Isso foi interessante, assim, dele não ter conseguido. Eu achei que tinha grandes possibilidades de eu ir preso mesmo. Mas eu acho que existe um limite. Acho que a sociedade está muito moderna para a gente reviver o passado. Ou será que isso é uma ingenuidade da minha parte? Na verdade, o Estado, o que está acontecendo é que o Estado está invertendo a realidade a tal forma que é muito preocupante. Eu realmente não sei o que pode acontecer no Brasil. E as coisas, o grau de absurdo que já foi cometido nos últimos meses e anos, já realmente isso tudo... Se você falasse para as pessoas, 2 anos atrás, o que aconteceria, as pessoas não acreditariam. Na eleição, o que aconteceria após a eleição, 8 de janeiro, aquelas pessoas presas. Foi uma novela, né? A gente, pelo menos essa tradição a gente está mantendo, né? Aqui, o Brasil realmente é um bagulho de louco, né? É foda, cara. E a gente descobriu que a CIA estava trabalhando aqui. Será que eles não tiveram seu dedinho no 8 de janeiro também? Minha teoria da conspiração interna começa a ligar esses pontos e eu fico falando, caralho, o jogo é tão grande, velho. A gente tá sozinho. A gente tem os Estados Unidos de um lado, a gente tem a China de um lado, a gente tem a Rússia de um lado, todo mundo querendo nos controlar, tá ligado? E nós brasileiros não temos nem a mídia, não temos a academia. A gente tem umas pessoas diversas que estão tentando e sendo punidas por isso, tá ligado? É meio
é meio trágico, cara. É meio desesperançoso às vezes. Você pensa sobre isso? Você acha que aqui a gente vai acabar se tornando uma Coreia do Norte? Porque o caminho que tá sendo esse, entendeu? É que a gente tem no mundo vários tipos de ditadura. E tem as mais hardcore e as menos hardcore. A mais hardcore é a Coreia do Norte. Olavo dizia uma coisa interessante, que é o Brasil ele não pode ser uma ditadura completa, porque ele precisa sustentar as outras ditaduras. Então ele dizia, a Venezuela ela precisa do dinheiro do Brasil, a Argentina precisa, Cuba precisa do dinheiro do Brasil para se sustentar. Então, mas hoje nem isso eu sei mais, então eu simplesmente não sei. Essa é a situação que nós estamos vivendo hoje. Uma coisa... Agora, eu acho que o Bolsonaro teve um papel importante, que foi o seguinte, ele radicalizou por um lado e meio que normatizou a existência de uma direita. Porque lembra que era assim, era o seguinte, antigamente ser PSDB era ser considerado direita, principalmente no meio artístico. Quando em 2014 eu quis votar em Aécio contra Dilma, aí eu era fascista, eu era... Todos os istas que eles sempre chamam. Alckmin era nazista, fascista, tudo mais. E, de repente, com a radicalização que veio logo depois de 2013, ampliou-se um espectro que, de repente, se pulverizou a existência. Porque antigamente era assim, não, eu não aceito PSDB porque isso é direita. Ele disse, não, PSDB tudo bem, o que não pode é ser de direita. Aí de repente virou, não, a direita tudo bem, o que não pode é ser conservador. Aí de repente virou, conservador pode, não pode ser bolsonarista. Entendeu? É verdade, isso é esperançoso até. Isso é uma coisa boa. Então pulverizou, então eles focaram muito no Bolsonaro, e Bolsonaro virou o boi de piranha. É assim, eu tô descrevendo as coisas, não é que eu ache bonito, né? Eu tô vendo as coisas. E assim, é uma coisa que eu acho que simplesmente o que a gente tem que fazer é sentar e olhar com assim, um grau de pureza no olhar para entender o que está acontecendo. Sim. E ver tudo na sua complexidade do que aconteceu. Então, isso foi bom. Então, por exemplo, Tarcísio ainda está mais ou menos de boa, por quê? Porque Bolsonaro ainda virou o centro. Quando Bolsonaro cair, o próximo que vai ser atacado é Tarcísio. Então... Você acha que agora a gente está diminuindo esse espaço que o Bolsonaro abriu? Pois então, é exatamente isso. É porque o que aconteceu no Brasil é o seguinte, eu usei a teoria mimética de René Girard para interpretar o que está acontecendo no Brasil. A teoria mimética é muito simples, é a ideia de que quando vem uma crise, as pessoas buscam bodes expiatórios. Então, isso, a própria religião antiga, dos antigos, era isso. Então, eles emulavam um carneiro para expiar a culpa da sociedade e todo mundo ficar bem. Antigamente era um ser humano. E depois foi melhorando, e aí foi sofisticando, até que é simplesmente um símbolo de um sacrifício, e aí vem nosso Senhor Jesus Cristo e altera isso tudo, que eu me sacrifico pela humanidade inteira. Então ele revogou essa lei. Mas ainda é uma realidade psicológica. Então veio 2013 e as pessoas começaram a procurar o culpado pelo que estava acontecendo no Brasil. E a esquerda não conseguiu o que ela queria, que era radicalizar o governo Dilma para a esquerda. E aí as pessoas começaram a procurar o culpado pelo que o Brasil se tornou. Porque era o seguinte, tinha o governo, a propaganda do governo Dilma que dizia, olha, o Brasil melhorou, a pobreza diminuiu. Aí você olhava as favelas e elas só faziam aumentar. Mas assim, não aumentar pouco, não, era aumentar muito. Entendeu? Eu disse, então como? É que está aumentando aonde? Que realidade está aumentando? Aí, por exemplo, a criminalidade era 40 mil, foi 50 mil, 60 mil homicídios por ano. Aí diz, então como vocês melhoraram a vida da gente? Explica aí. Eles, não. Então as pessoas começaram a procurar o culpado por isso. E veio Dilma, primeiro veio Dilma, caiu a popularidade dela, depois veio a Lava Jato. Veja, a Lava Jato só foi possível por causa de junho de 2013. Porque foi para aplacar o sentimento de revolta que eles aprovaram a lei de delação premiada, que possibilitou a Lava Jato. A Lava Jato não existiria sem a lei de delação premiada. E, então, aí as pessoas começaram a procurar, e aí veio Dilma, o impeachment, e depois veio Lula. E aí, só que eu já tinha apontado no filme, e isso a gente lançou em setembro de 2021, que o problema é Bolsonaro agora é o poder. Então, a tendência é que ele vire o bode expiatório. Então, ele vai pagar pelas culpas de tudo. Principalmente porque ele não resolveu nada. E até porque ele não resolveu, de fato. Então, aí... Esse é o problema do Bolsonaro, tá ligado? Porque
é aquilo que eu falei pra você. Quando você é colocado num patamar pela sociedade de alta expectativa, você tem que cumprir essa expectativa, senão você vai se fuder. Mas aí a questão é a seguinte, que Bolsonaro virou o bode expiatório, como estava lá no filme, porque termina assim, quem será o bode expiatório? Uma pergunta do entrevistado final, que é o João César de Castro Rocha. Quem será o próximo bode expiatório? Fica como pergunta, e aparece o Bolsonaro na posse. Então o filme termina com a posse dele. E aí, Bolsonaro de fato veio a ser o bode expiatório. Então você vê que ele virou o bode expiatório da eleição, do 8 de janeiro, de tudo. E aí, só que agora Lula é presidente. E a tendência é que ele seja o bode expiatório. E aí, o que é que ele está tentando fazer? Ele está tentando que Bolsonaro continue sendo o bode expiatório. Então, é como se Bolsonaro ainda fosse presidente. E isso é ao mesmo tempo ruim e bom. Então, eles estão no dilema agora, se prender Bolsonaro, ele pode passar a fase do bode expiatório, que é ser santificado depois. Sim. Porque isso aconteceu com Lula. Ele foi preso e depois virou o grande figura posterior. Por quê? Porque ele foi a grande vítima. E as pessoas se compadeceram dele. Uhum. Mesmo ele tendo cometido todos os crimes. Então, por isso que eu acho que Bolsonaro não vai ser preso. Porque se Bolsonaro for preso, aí muda a chave. E a chave pode mudar a chave para o sentido de de tentar destruir o status quo do que existe no Brasil. E olha, observe, não vamos nos enganar. O que aconteceu existiu sim uma parcela da sociedade que tentou dar um golpe de Estado militar. Que parcela é essa? Dos próprios militares. Mas que tentativa é essa que nunca acontece? Agora, só que eles são o lado mais fraco, eles não têm apoio popular. Talvez houve uma articulação para se pensar num possível golpe. É o máximo que aconteceu. Exatamente. Tentativa real de golpe não teve. Não chegou a ter. Eu não vi homens armados saindo... O que houve simplesmente foi gente dizendo assim, e se a gente desse um golpe contra... isso que está acontecendo. Mas isso não chegou a se concretizar. Então, é uma situação seria um contra-golpe, na verdade, né? Porque o golpe está quando o judiciário ignora a Constituição. Porque isso é um golpe. Faz uma eleição sob censura. Isso é um golpe. Isso é um golpe. Porque quando você ignora a Constituição sendo o Supremo, você está ignorando tudo aquilo que limita o teu poder. Portanto, não existem mais limitantes no seu poder. Portanto, você é um ditador, efetivamente. Então, eles deram um golpe no Brasil e a gente vive hoje sobre o regime tirânico e autoritário de uma ditadura do judiciário, né? Pois é, exatamente. Então, a situação que nós estamos vivendo é essa. É preciso que Bolsonaro permaneça como responsável por tudo, né? Sim. E não é à toa que a palavra-chave do governo Lula é união e reconstrução, ou seja, do que o anterior destruiu. Então é sempre ficar falando de Bolsonaro, não esquecer. Isso está acontecendo a mesma coisa nos Estados Unidos com Trump. Uhum. Então é ficar botando a culpa sempre no anterior. Sim. Né? E eles fizeram isso até com o FHC, né? O que não podem fazer com o Bolsonaro. Então essa é a dinâmica que a gente vê que é altamente complexa. Agora pode rapidamente mudar para o outro lado. Mas o que você acha que precisaria acontecer para o Lula entrar no centro das... Porque o Lula tá... Sinceramente, ele tá jogando um jogo político bem safe do safe, tá ligado? Não aparece muito na mídia nacional, parece mais na mídia internacional, como um grande estadista fazendo acordos para a nação brasileira. Então, a narrativa que ele tá passando para a sociedade é uma narrativa de, tô aqui fazendo o meu, resolve aí, Congresso, como que o Brasil vai funcionar, tá ligado? E é o que tá acontecendo. Hoje o papel de reestruturação das instituições brasileiras está no Congresso, que é, infelizmente, capitulado pelo poder do globalismo. Portanto, as pautas que eles vão hoje colocar no Brasil são impostos por gênero, impostos por... que tá nessa reforma, inclusive, aí. Estão falando que não vai passar, mas eu duvido, porque essa é a pauta globalista. E, além disso, uma centralização do poder financeiro. Eles querem fazer com que todos os impostos sejam cobrados, vão diretamente para a União para serem redistribuídos para os estados e municípios. Isso dá uma centralização de poder fodida. Então, uma coisa também que é o seguinte, tem a parcela da esquerda que está tentando puxar o governo Lula para o lado do identitarismo, né? E então que é exatamente o que aconteceu em 2013, que é puxar uma radicalização do governo, e isso pode também dar errado. E isso tem a ver com a economia, tem a ver com o próprio governo Lula. Mas uma coisa é certa, o apoio que Lula teve durante a eleição, ele está perdendo cada vez mais.
Sim, Então, a partir do momento que o Lula falou alguma coisa contra os Estados Unidos e começou a se alinhar um pouco com a Rússia e com a China, acabou a amizade que colocou ele lá, entendeu? Então, exatamente, é. e eles estão nas esperanças que, tipo, não, acabou mesmo. Ainda tá um. Tá, sabe aquela briga de namoro, mas que os dois ainda querem ver se reata? Eu acho que tá rolando isso entre o globalismo e o Lula, né? Tanto que o Lula ainda faz uns acenos ao globalismo. Quando ele fala que a ONU tinha que criar leis internacionais para cuidar de assuntos soberanos do Brasil. Isso é um aceno pro globalismo. E ele faz acenos. Então eu acho que ele tá fazendo um jogo duplo, assim como sempre o Lula fez, né? Pra ele não importa quem é o aliado, ele quer ter aliado. E tá na própria cama dele, como diz o Flávio Garage, tá na própria cama dele o lado que puxa para o identitarismo, que é a Janja, né? Então, ela ali, inclusive, está arranjando muitos inimigos, né? Então, agora, aquela posse dele, que teve aquelas figuras lá, cada um representante de um grupo identitário, essas figuras, elas representaram o quê? Que vai ser um governo identitário. Sim. Então, a tendência é que ele puxe para esse lado. Agora, ele sabe que existe limite para isso, né? É porque ele de verdade, eu acho que não sei, não tô na mente do Lula, tá ligado? Mas pelo que eu vejo ele falando e não sei o quê, eu acho que ele não queria ir pro lado identitário da coisa. Como eu falei, eu acho que o coração dele é uma esquerda mais raiz, entendeu? Mas ele é um refém, ele não tem poder de verdade. As pessoas acham que o Lula é esse monstro, bicho de 7 cabeças. A verdade é que ele é um homem que foi destruído, preso, humilhado e depois reconduzido como um fantoche, como uma cara para um propósito, não como uma alma para o projeto, entendeu? Então, o Lula hoje é um dos presidentes mais fracos que a gente teve. Talvez tão fraco quanto o Bolsonaro, entendeu? Porque o Lula tem um apoio dessa galera, mas essa galera quer que o Lula faça o que essa galera quer. Ele não pode fazer o que ele quiser. Já o Bolsonaro meio que tinha mais liberdade de fazer o que ele quiser. Ele é fraco, mas ao mesmo tempo eles conseguiram censurar o Google, né? Então... Conseguiram censurar o Google? Sim, naquele episódio lá da PL, né? Mas não passou a PL. Censura. Mas eles conseguiram fazer o Google tirar a mensagem que tinha lá. Ah, tá. Entendi, então, entendi. aquilo ali foi um fato e tanto. Então, olha, o que a gente está vivendo no Brasil, a gente tem que parar, parar e observar mesmo, porque ninguém sabe o que pode acontecer. Agora, uma coisa é certa, no âmbito cultural, eles estão se enfraquecendo cada vez mais, né? Porque essa coisa de ser governo é muito degradante. Acho que todo mundo tá de saco cheio da pauta identitária, né? Quando eu vejo alguma coisa de alguém falando de pronome neutro, eu já quero... Exatamente. Quero explodir já, tá E ligado? tem muita gente na esquerda que é assim, mas não fala, né? Porque não tem coragem. E nos festivais de cinema brasileiro, eu noto que essa questão virou tão forte, porque é o seguinte, a questão não é ser contra... O filme pode ser feito sobre qualquer coisa, entendeu? Mas a temática LGBT forçada e em forma de propaganda, ela virou tão forte dentro dos festivais que as pessoas começaram a simplesmente se desinteressar desses temas. Virou uma coisa tão forte e tão forçada, porque é o seguinte, uma obra de arte ela tem que ser... Ela não pode ser persuasiva, porque é exatamente o motivo pelo qual um vendedor, por exemplo, qualquer vendedor que seja, que chega te abordando para uma venda, ele pode ser muito chato. Porque a retórica é uma coisa que está sempre te mobilizando a ação. E aí você, lá vem, tipo, propaganda. Então, Aristóteles dizia, a retórica para funcionar, ela tem que não parecer retórica. Ela tem que se disfarçar. Porque senão a pessoa, tipo, não, beba Coca-Cola, beba Coca-Cola. Não pode ser assim, tem que ser, defendemos coisas boas, e de repente, a Coca-Cola está aqui no meio, para entrar a mensagem. Então, na arte, isso é ainda mais complicado, porque as pessoas, a arte é uma forma de discurso mais sutil. Então, por exemplo, num filme, é muito difícil dizer se um filme é de esquerda ou de direita. Por exemplo, Lutino Visconti, ele foi comunista. Entretanto, os filmes dele, o Leopardo, etc., são muito apreciados por gente de direita, especialmente. E o Éric Romer, que eu te falei, que era monarquista, católico, etc., o pessoal de esquerda adora os filmes dele. Na MUBI tá sempre lá os filmes de Éric Romer, etc. Então,
é uma linguagem que tem um grau de sutileza que às vezes você tenta defender uma coisa e não consegue. Por exemplo, Tropa de Elite. Tropa de Elite foi um filme que foi feito por uma galera de esquerda, mas que deu errado porque o cara queria ganhar dinheiro, não é porque ele não sabia. Ele sempre soube o efeito que... Quando você faz um filme, você pensa 1000 vezes no filme. Tudo num filme é pensado exaustivamente, no roteiro, na concepção, do argumento, de um bom filme. Não, no ruim também, porque você é obrigado a pensar tudo 1000 vezes. Você, olha, um filme você... Imagina, quantos... Você fica 1000 horas num set, numa edição Você de um já viu filme. o novo Matrix, cara? Ah, é? Eles não pensaram muito em fazer aquele filme. Ou então pensaram e saiu ruim. Bom, pode ser. Não sei. Bom, mas aí, quando você faz um filme, você pensa muito nele. Então, eu não acredito nessa história que o José Padilha fez um filme... Ele fez um filme genial. Ele fez um filme bom. Retrato do Não, genial, Rio. eu não digo que é genial, não. Tem Sério? um filme melhor do que isso. Não, um filme genial é Vai e Veja, de Ellen Klimov. Não é... Eu acho que pelo efeito que ele teve na sociedade Não, é um brasileira... filme importante, um filme bastante relevante do cinema brasileiro, um filme legal que eu gosto como entretenimento, mas não tá nem na lista dos 10 maiores filmes brasileiros. É porque você tem mais referência que eu, né? Teve um carinha aí da direita que disse que não existem 10 grandes filmes brasileiros. Eu fiz uma lista de 20 grandes filmes brasileiros, não tá nem Cidade de Deus e Tropa de Elite, simplesmente que eu não tá mesmo, não acho. Tudo bem, Estejam claro. dentro dos maiores. Mas voltando, ele era um cara de esquerda que no percurso de fazer o filme, ele viu que seria uma coisa popular, né? Inclusive teve uma pessoa que o incentivou muito a mudar o roteiro, e o roteiro seguiu... Eu esqueci, mas é uma assessora dele, que inclusive ele não ganhou o filme, o prêmio de... Eu tava ouvindo essa história semana passada, mas não lembro de detalhes, mas o fato é que ele mudou o roteiro, e o roteiro ficou com essa cara de que é um dos filmes fundadores da nova direita. Porque é um filme junto com Matrix. Como assim? Lançou no Memex? Não, veja bem, Matrix foi feito por os caras que não são de direita nem nada. Mas os símbolos que estão dentro daquele filme foram apropriados pela direita. Pois é, faz sentido. Assim como Tropa de Elite. Sim, então, sim. para você ver como uma obra de arte, ela não dá para controlar os efeitos. Sim. Às vezes você quer fazer uma coisa e tem um efeito oposto. Pode crer. Entendeu? Por exemplo, uma coisa que... É difícil prever, né? Como que a humanidade vai receber É difícil prever, mas numa obra de arte. Na publicidade dá sim pra você prever. Bom, é o trabalho deles prever. A publicidade é uma coisa que você tem que dar um efeito específico. Tem que aumentar a venda, tem que fazer um efeito específico, senão deu errado. E você vai ser demitido. Você não vai poder mais fazer publicidade naquela... Sim, a não ser que você seja o cara da Bud Light. Você faz merda e ainda continua lá. Exatamente. Então, quando você tenta colocar todas essas pautas no cinema, as pessoas começam a ficar de saco cheio daquilo. As pessoas começam a querer, olha, eu já entendi, todo mundo entende. Legal, segue, valeu. Tá bom, valeu, beleza, valeu. já entendi, beleza. Mas vamos ver, eu quero só ver um filme, eu quero me divertir, eu quero... Eu quero ver alienígenas brigando no espaço, ou então eu quero... um épico. Não é só se divertir que serve arte, serve também para pensar, se incomodar, tal, para pensar, mas não dá para ficar essa coisa, tudo ser uma preparação para uma pauta política. Até porque o efeito pode ser o efeito oposto. Pois é. Por exemplo, eu fumo maconha, mas eu não vou na marcha da maconha. Eu não fico falando, a gente tem que legalizar e essa é a coisa mais importante do Brasil. Tem que legalizar, na minha opinião, mas não é a coisa mais importante do Brasil, tá ligado? Mas... Pois é, essa é a diferença da retórica, né? A retórica você ficar dentro... Agora, o problema das redes sociais é que as pessoas ficaram obcecadas para a questão retórica. Todo mundo quer mobilizar os outros à ação. É que hoje é um mundo das aparências, cara. A gente vive... A internet tornou o nosso mundo muito mais do parecer do que do ser, né? Porque tudo hoje é mídia. O sonho de um garoto que tá no colégio hoje é fazer sucesso na internet. É o caminho, inclusive, que tem pra muita gente aí hoje em dia. Porque aqui no Brasil não tem nada. Não tem indústria, não tem um comércio super foda, não tem novas tecnologias. O que tem? Você pode ser um artista e para você ser um artista você tem que estar na internet. Então a internet é meio que a única solução para a ascensão do brasileiro hoje em dia. E aí o problema disso é que é o seguinte,
Você precisa criar, como eu falei, da questão das polêmicas artificiais. A esquerda também faz isso. A Anitta faz isso São os muito. reis de fazer Você isso. acha que a Anitta fez... aprendeu com eles. É porque é o seguinte, você acha que a Anitta tatuou aquela parte que era uma coquinha? Você acha que a Anitta tatuou o cu? Por quê? Porque ela... Não é porque ela queria simplesmente, é porque ela queria provocar aquela polêmica que ia aumentar o nome dela. Aí o problema é o seguinte, a pauta cultural está sendo muito moldada por polêmicas artificiais. Está ficando muito chato. Sim. Por exemplo, o Bolsonaro foi caçado por uma polêmica artificial. Não é? Ele fez uma entrevista com embaixadores, ele era o presidente, ele tem o direito de fazer isso. Mas como a mídia vendeu isso como uma grande polêmica, oh meu Deus, olha o que o Bolsonaro estava fazendo, conversando com embaixadores, que horrível. E caçaram o cara por isso. Colocando no seu ponto, como essa polêmica artificial virou a ferramenta do jogo hoje em dia. Virou o famoso byte, né? Tipo o Janones hoje, tirando a foto com o Tarcísio, é o byte pra direita. Ou então o Nando Moura tocando fogo nos livros do Olavo, é um byte, entendeu? É o famoso byte. Teve uma vez que eu quase confundi, eu disse que o Nando Moura tatuou o cu e a Anitta tocou fogo nos livros de Olavo. Mas é porque é a mesma mentalidade, é uma tentativa de chamar a atenção, criar uma polêmica artificial pra... Porque a simbologia de queimar um livro é clique chocante. Na internet. Isso é lamentável. O que eu estou tentando fazer na minha vida é fazer arte de qualidade sem ficar apelando para polêmicas artificiais. Infelizmente, o marketing digital virou muito isso. Assim, é mentira, você vê quando a pessoa está mentindo, você vê que ela está mentindo para vender um curso, você vê quando ela está mentindo para vender um produto digital. Isso é lamentável. Só tem mentira, cara. A gente vê o Flávio Dino aí falando, que absurdo alguém falar das urnas. Aí a gente pega ele em 2013, falando das urnas. Falando das urnas. Não, a verdade morreu. Parece que a vida morreu. Tudo é um teatro, tá ligado? E isso é assustador, porque o teatro é importante. Mas ele é o teatro, ele não é a vida, tá ligado? Ele é uma parte da vida. E virou a vida como um todo. E isso é assustador, porque se é um teatro, são todos atores, então cadê a nossa humanidade, entendeu? Cadê a nossa essência? Ela morreu. Agora, eu vou te dizer, eu lidando com rede social, principalmente no Twitter, eu sinto que as pessoas notam quando você está sendo sincero. Então, existe ainda hoje... as pessoas compreendem, tem muita gente que notam várias coisas minhas que eu não falei, mas que estão ali pela forma como eu me expressei, pela forma como eu sou. Então as pessoas intuem muito, porque a gente está sempre interagindo digitalmente. Então, e Olavo tem um curso dele que ele fala uma coisa bem interessante, que é o virtual, ele é real. Porque a virtualidade, ele age na própria vida. Então, essas coisas todas é simplesmente uma coisa que sempre existiu na humanidade, que é a gente, por exemplo, está uma moça lá apaixonada pelo um amado que está longe e eles estão à distância, a carta demora, mas eles vivem virtualmente ali. É uma forma de virtualidade. Pode crer. Mas é real. Sim, existem processos químicos acontecendo no cérebro dessas duas pessoas que têm ligação. Mas eu não acho que é só processo químico. Eu acho que é a alma, o espírito, os demônios, Deus, isso tudo age nas pessoas. Isso tudo está aqui com a gente agora, os antepassados. Porque eu acho que também um problema da visão globalista é o cientificismo. Eu acho que o ser humano ele não pode ser reduzido a essa questão neurológica ou cérebro. A alma, o ser humano existe além do corpo. Ele existe além do cérebro. Essa é a minha opinião, como católico, né? Mas não é só como católico, isso é uma visão religiosa em geral, né? Então, assim, a gente não consegue ver, mas nós estamos cercados de anjos, de demônios. Deus atua na história, o diabo atua na história. Então, o mundo jaz no maligno, né? Exatamente. No mundo existe o maligno e eu acho que o grande tema da arte é o mal. Teve um francês que veio, que eu fui passear, mostrar a Angra dos Reis, etc. Que ele me pediu para indicar um filme brasileiro recente, né? E os filmes brasileiros recentes tem muito filme ruim. Então eu indiquei não um filme, mas uma série documentária que é sobre Daniela Pérez, O Pacto Brutal.
E essa série é uma coisa admirável, porque a gente vê uma época do Brasil que as pessoas eram puras, que é a década de 90. Tinha ali uma pureza, era ver novela, e uma atriz que era lindíssima. A vida que era Daniela. simples pra todo A vida mundo. era simples. Você comprava um carrinho e era uma coisa, sabe, a época do meu pai, a época dos meus... e aí, de repente, tem um crime brutal daquele, com características de ritual demoníaco. Então, o demônio é uma das coisas mais fascinantes que existem dentro da arte. Por isso que eu gosto tanto do Exorcista. Para mim, esse é o maior filme católico da história. Não só porque o William Friedkin é católico, mas porque o demônio é as coisas mais importantes de se falar. Porque se você não falar, ele tá lá agindo e você não nota, mas ele tá agindo. Entendeu? Então, por isso que eu acho que isso que está acontecendo é uma questão muito espiritual e isso não pode ser ignorado. Porque o diabo tem um livro, inclusive, de um autor romeno, que é sobre como o diabo atua na história, no nazismo, no comunismo, ele atua mesmo. E essa é uma visão, assim... Qual que é a sua visão sobre o diabo? Você acha que é uma entidade? É uma entidade, é um ser. Agora... Você acredita em inferno? Acredito, E plenamente. como você visualiza o inferno, se ele existisse? Você acha que é possível fazer esse tipo de... Olha, tem umas descrições do inferno, eu não entendo muito disso. Agora... Eu acho assim, por isso que eu gosto muito de filme de terror, principalmente da década de 80. Para um filme de terror fazer sentido, é preciso que exista Deus e é preciso que exista o demônio. É preciso que exista o mal. Então você vê, até eu acho que John Carpenter não é religioso, mas os filmes dele só funcionam se existir o demônio. A dualidade moral, né? Exatamente. E um dos problemas da modernidade é que a gente perdeu essa noção. É como se tudo fosse uma tábua rasa, mas não é. Entendeu? O mal, ele está ali. Explorar o mal é um dos grandes temas. Se você vê o efeito que o... Olha, uma vez eu estava vendo o Exorcista no Recife, numa sessão de meia-noite. Uhum. E aí, de repente, saiu uma mulher soluçando, chorando, e o marido carregando ela, e ela soluçando, e eu pensei, esse é o efeito da arte. Eu quero fazer um filme que produz isso na pessoa. É um impacto poderoso, né? Você conseguir transformar o estado mental da pessoa. E para isso existir, é preciso que exista Deus e o demônio. E existir de verdade. Mas não tem uns filmes de alienígena, de terror aí também? Eles exploram? Mas alienígena existe também. Você acredita nisso? Não, deve existir, porra. Não, é que tá rolando um monte de notícia hoje em dia sobre a NASA e o Pentágono e blá, blá, blá. Não, eu acho que só não dá para classificar muito bem esses fenômenos, né? Mas que existe coisa aí, existe, viu? Eu acredito que existe também, eu não duvido de nada, na verdade, mas disso aí eu não duvido menos ainda. Eu duvido do governo americano tá falando a verdade, né? Porque eles gostam de fazer manipulação mental na gente. Isso, eles gostam, é verdade. Então, se é o governo americano que tá falando que existe, talvez eu não confie tanto. Até agora eles não mostraram evidências, né? O máximo de evidência é uma foto em preto com branco, de uma foto militar, né? Uma foto não, um vídeo militar de um negócio pequenininho que parece um drone, mas não dá pra ver nada, tá tudo preto. Então, tipo, parece uma operação psicológica, entendeu? Pois é, tem muito esses memes sobre a aparição de disco voador, né? Que é assim, foto de uma galáxia a não sei quantos milhões de distância, e depois disco voador, é tudo borrado. Sim, não, tá aqui, ó, essa é a origem do universo, essa galáxia tem não sei quantos bilhões de anos. Os caras são foda, velho, Eu tendo a não acreditar no governo quando ele fala ainda coisas absurdas assim, entendeu? A gente tem que sempre duvidar do governo. Sim. Tem que acreditar nos artistas e duvidar do governo. Porque os artistas... Não sei, é o seguinte, tem uns artistas aí que não é pra acreditar, não. Tem os artistas, é verdade. Agora tem... Não, é porque é o seguinte, quando uma obra de arte, quando ela funciona mesmo, quando ela impacta na vida das pessoas, ela mostra uma realidade psicológica que tá ali, né? Por exemplo, o vampiro. O vampiro não existe como está descrito nos filmes, mas ele existe como uma realidade psicológica, pessoas que sugam a vitalidade de outras. Já conheci algumas pessoas assim, que dá trabalho de estar no mesmo ambiente, assim. Nossa, isso é uma coisa muito... Então não são questões só neurológicas, são questões espirituais, são questões da alma, emocionais, etc. Isso tudo tá junto. Então, o vampirismo e a questão do tema do filme de terror, que é a atuação do mal no mundo, como o mal, e como você pode superar, por exemplo. Você vê até uns filmes simples, aquele Um Drink no Inferno, que aparece Tarantino, né? É um filme bem, supostamente simplório,
com a Selma Hayek, um filme... Aquele do bar lá. Caralho. Do Do restaurante. bar, que é do caralho aquele filme. Mas é um filme simples, é comercial da década de... É um comercial? É um filme comercial. Ah, Não, tá, é um filme tá, comercial. sim. Não é um filme de arte, né? E, entretanto, você vê que para lutar contra os vampiros, é preciso que esteja uma cruz. É preciso que esteja água benta. Para existir água benta, é preciso que ele seja santificado por um padre. E é preciso que exista a igreja. É preciso desse Deus, o demônio. Olha a estrutura cosmológica que existe por trás de um filme desse. E a realidade psicológica que está por trás disso. Então, é como se assim, o mal está aqui. Ele é uma realidade. De repente, você pode acessá-lo. E ali mostra, no filme, de repente, aparecem os demônios. E ali o outro lado daquele bar é um inferno que vai lá para dentro. E assim, ali está Dante, ali está a cosmologia medieval, católica, entendeu? A cosmologia antes do catolicismo, antes do cristianismo. Isso é de uma profundidade muito grande. Ah, não, com certeza. Eu escuto muito o Jordan Peterson, né? E eu vi já uma palestra dele analisando a simbologia da Bíblia e tudo mais. E eu tendo ter uma visão sobre esses livros, esses clássicos, livros que estão há milênios com a sociedade, que existe uma... Eu concordo com o Jordan Peterson. Existe uma inteligência, um conhecimento embutido que precisa ser interpretado para ser extraído. Ele não é literal, né? Pois é, se você vê o pessoal fala tão mal da Idade Média, né? As pessoas descrevem, principalmente o pessoal da esquerda, descreve tudo que não presta como medieval. Ah, isso é medieval. Se você vê na época medieval, primeiro, tem alguns dos tesouros espirituais da humanidade. A Divina Comédia, as catedrais góticas. Por exemplo, olha só, olha que coisa, eu estava falando isso num bar ontem. Se você pegar as catedrais onde nasceu o estilo gótico, que é ao redor da Catedral de Saint-Denis, em Paris, se você pega as 7 catedrais dedicadas à Virgem, que é Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Chartres, Notre-Dame de Rouen, então, se você pegar essas catedrais e colocar no mapa da França, ela forma a constelação de Virgem no céu. E se você pegar as 12 catedrais, também se você pegar 12, aumentar, que são as 12 que foram construídas logo depois, ao redor também forma a constelação de Virgem. E o estilo gótico é um estilo que, diferentemente dos outros estilos da história da humanidade, ele não nasceu de uma evolução de uma coisa anterior. Ele nasceu pronto, ele baixou pronto, baixou do céu, assim, puf, na assim? Catedral de Saint-Denis. Se você for hoje na Catedral de Saint-Denis, é tipo... Põe aí, Catedral de Saint-Denis, quero visualizar isso aí. É tipo a Sé, inclusive ao redor tem uma espécie de Cracolândia, é um lugar perigoso lá. É tipo a Sé aqui mesmo. Entendi. É uma catedral gótica que nasceu estilo gótico. Nasceu inteiro ali, o Abade Saint-Denis construiu naquele estilo. Tipo, não existia esse estilo? Ele inventou não existia. naquele momento, E aí ele isso? fez, e está prontinho aí. Inclusive está Nossa, sendo enorme o reconstruída, bagulho, hein? a torre esquerda está sendo reconstruída, não é? Porque ela foi caiu? desmontada, ela Entendi. quase caiu, mas foi desmontada. Então, se você for ver o estilo gótico, era para ser assim, ó. Essa era mais ou menos assim, a direita. Aqui, né? Essa aqui, Como ali do o outro ali. Mas isso, esse aí. boa. E aí, então... Bonito, hein? Isso tudo. É impressionante a arquitetura do E o passado. que eu A gente não gosto... faz mais coisa bonita hoje em dia, né? Não faz mais não. Não, e é engraçado porque eu fui visitar essas catedrais todas, porque eu sou fascinado por esse tema. Eu fui na Rouen, eu ia na missa todo dia na igreja de Notre-Dame de Paris, e você olhava, estavam as mesmas pessoas. É um negócio. E você chegava lá, e parecia uma nave espacial, parecia que você estava vibrando assim, com um órgão. Olha, a visão do sagrado mesmo. E aí... eu fui pesquisando e tal, e fui vendo como é que esse estilo se formou, como é um negócio impressionante como é aquilo. Tudo tem um significado, todas são viradas para o leste. E quem que foi que pensou? Porque isso aí quer dizer que teve um projeto Foi Deus. central. Foi né? quem pensou, foi Deus. Passou pela cabeça do ser Não tinha essa humano. centralidade? Não tinha, tipo, eles não planejaram, tipo, eles não, tipo, eu sei qual que é a constelação de Virgem, então a gente tô com aqui alguns projetos de igreja, eu vou colocar aqui, não teve esse pensamento, Não, é porque é o seguinte, os caras estudavam astrologia. Então teve um estudo por trás. Claro, os caras estudavam astrologia, estudavam astronomia, que era uma coisa só naquela época. Era assim, um estudo meio simbólico, meio... E se você for ver o livro de Erwin Panofsky, ele fez uma comparação entre a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, entre a estrutura de uma Suma Teológica e uma catedral gótica.
E é interessante, que é a mesma estrutura. É incrível, esse livro é espetacular. Só os padrões da forma da catedral. Exatamente, é baseado num pressuposto que se ramifica e tem uma estrutura toda... Tudo ali tem um simbolismo, tudo faz sentido. E observe que uma catedral era uma coisa grande para caber a cidade inteira dentro. Entendi. Então as pessoas iam, aí tinha os bois lá dentro, tinha comida, as pessoas dormiam ali, moravam ali, ficavam. Então é por isso que elas eram tão grandes. Então isso tudo mostra o seguinte, primeiro mostra a atuação de Deus no mundo, que age mesmo, porque eu não acredito que as obras de arte vêm, eu acredito que nem os gregos. Platão tem um diálogo que é o Ion, que ele fala que é o seguinte, a inspiração vem de Deus, do divino, aí passa pelas musas, chega ao artista, passa pelo artista e chega até o público. Aí ele fala, são os anéis do Zinho, que é os ímãs que puxam um ao outro. Entendi. Então, eu acredito plenamente disso. A inspiração, por isso que eu não acredito em genialidade de artista. Não existe genialidade, o que existe é Deus. Deus, você pede, ele dá. Entendeu? Entendi. Por isso Teve os caras que pediram mais pra Deus, então. Tipo, Leonardo da Fica, Vinci. Bach rezava todo dia, toda hora. Bruckner, pra mim, o maior compositor pra mim era Bruckner. Bruckner, onde ele tivesse, dava 6 horas, ele se ajoelhava e rezava. Era profundamente cristão. As missas, as sinfonias dele são missas, na verdade. E aí, ele pedia e Deus mandava. Eu acho que é isso. Tarkovsky dizia. Não somos nós que escolhemos os filmes. Os filmes nos escolhem para vir a vida. E eu noto que é assim mesmo. É uma realidade incrível. Os filmes ficam assim, me enchendo, e eu termino por fazê-los. Pode crer. Você sente que é algo que vem a você, não que você tenha criado. Você criou um ambiente onde é possível eles virem. Exatamente. Seria assim, entendi. Eu concordo com isso. Eu acho que a gente precisa de inspiração divina para fazer coisas verdadeiramente difíceis. Porque tudo que é muito difícil de se fazer requer um esforço muito grande. E para você conseguir se esforçar grandiosamente, eu acho que você precisa ter uma estrutura psicológica que permita você se convencer a se esforçar. E eu acho que os grandes feitos são impossíveis de você se convencer a se esforçar sem uma crença em Deus, tá ligado? Exatamente. Então eu concordo com você no que você tá falando. E sem a crença de Deus em você também, porque não é só o contrário, não. Deus precisa acreditar e ele acredita, evidentemente. Ou seja, é um caminho de mão dupla, não é? É uma inspiração divina. Agora, o legal das catedrais é o seguinte, é que não é feito... Hoje a gente está acostumado com a estrutura das cidades mais organizadas, com pátios, com praças, etc. As catedrais góticas parece que elas brotaram no meio da cidade. Então, isso é interessantíssimo, porque é uma coisa que nasce assim... Que é destoa do padrão, é outro padrão. Exatamente, totalmente destoante. E uma coisa que não é propriamente artística no sentido autoral, é uma coisa que passa pelas gerações. É uma coisa muito superior à vida à existência de uma pessoa. Olha, quem começou a construir as catedrais não as viu completas. Sinistro isso aí, hein? É, sinistro. Ele me lembra do Olavo. Talvez ele tenha construído uma catedral no Brasil, né? Sem dúvida. Não, os efeitos... porque não é só isso. É porque é o seguinte, tem uma frase de Weber, né, que é os mortos mandam nos vivos. Então, hoje a gente vive num mundo criado e moldado pelos nossos antepassados. Sim. Então, as leis, o Estado, mas não só isso, a cultura, entendeu? É como se fosse assim uma sedimentação, né? Se você for numa cidade, por exemplo, como Roma, você vai ver que o rio é abaixo do nível da cidade. Por quê? Porque o rio permaneceu e a cidade foi se acumulando. Entendi. Então, por isso que a arqueologia, porque você vai cavando e está lá dentro as fases anteriores da história da humanidade. Então, isso é uma realidade psicológica também. Dentro da nossa cabeça, existe o homem medieval, existe o homem do Renascimento, existe o homem da Antiguidade. Isso tudo está dentro. Por isso que a gente hoje consegue gostar da Divina Comédia, de um poema dos gregos, da filosofia grega, porque isso tudo está dentro da nossa alma. Né? Isso é uma coisa muito importante, esse é o tema da minha vida. Tudo que eu faço, estou falando dos mortos, dos antepassados. Teve até um carinha que veio criticar o meu filme, O Jardim das Aflições, ele dizendo que era um filme como se fosse um filme do Olavo sobre o Olavo, como se ele tivesse feito. Quando, na verdade... porque são os temas do Olavo... Foi o Olavo que dirigiu, não? Não foi, pois é.
E aí eu disse, ó, aí teve um cara que escreveu um artigo na revista Amálgama, que ele faz uma relação entre o livro que eu escrevi sobre o meu avô, Pedro Teófilo. Meu avô era cineasta, Pedro Teófilo, e meu bisavô, Orlando Teófilo, tinha um cinema no Recife, que era o Cinema Olímpia. Entendi. Então você é uma família tradicional de artistas do cinema. Desde a década de 50, basicamente, mas teve uma interrupção aí, porque minha mãe não é bem meu pai, mas... Tudo bem, mas manteve, mas né? passou, né? Passou. Às vezes pula um. Às vezes pula a geração. Não, às vezes não sempre. A relação dos avós com os netos é mais forte do que do pai com o filho. Nesse sentido da transmissão. Comigo não funcionou assim, não. Ah, é? Não. Mas olha, eu acho que tem uma tendência muito grande para os avós influenciarem muito os netos. É que os meus avós tinham muitos filhos. E aí os filhos tinham muitos netos. Tá. Pois é. Então, isso tudo... Mas o que é que eu ia falar Por que eu falei do meu avô mesmo? Dos antepassados, porque eu escrevi um livro. Ah, tá. Então, no livro que eu escrevi sobre meu avô, tem uma série de temas que continuam. É uma continuidade direta entre o livro que eu escrevi e o filme, o documentário, que entretanto é o Olavo falando. Mas, claro, o que eu escolhi de Olavo falando são os temas que fazem sentido para mim. Sim, no final é a sua obra. Isso é a direção. Né? Isso aqui é uma obra. Sim. Então, o cara dizendo como se fosse um filme do Olavo sobre o Olavo, mas não, é um filme muito autoral, amigo. Sim, inclusive... Podem se fazer outros filmes sobre o Olavo, nenhum vai ser igual àquele filme, Totalmente nenhum vai passar diferente. O sentimento da mina tremendo depois do cinema que o seu filme passou pra galera, né? Exatamente, então... é isso que eu quero. Agora, é engraçado, né, essas coisas dos efeitos, eu tava pensando nisso, nos efeitos que uma obra de arte pode produzir. Eu tava pensando quais os efeitos mais impressionantes. Impressionantes? E aí eu pensei, sabe que depois que saiu A Paixão de Cristo de Mel Gibson, teve pessoas criminosos que haviam cometido crimes, nunca foram presos e se entregaram à polícia. Tem vários casos desse. Saiu no jornal isso. E tem um filme soviético também, que é A Balada do Soldado, que aconteceu a mesma coisa. Então, às vezes a coisa pega, e pega bem, viu? E não necessariamente é bom. Porque, por exemplo, Goethe escreveu um livro que é O Sofrimento do Jovem Werther. E conta a história de um jovem que se mata depois que ele se apaixona por uma moça e não pode, etc. Ele se mata. As pessoas começaram a se matar naquela época. Então, obra de arte não necessariamente fazem muito bem, não. Às vezes faz mal, mas a gente gosta de todo jeito. Pois é, mas é difícil fazer também esse cálculo, né? Porque, deve ter pessoas que se entregaram por causa da Paixão de Cristo, deve ter outras pessoas que cometeram atrocidades por causa do filme, também né? Tem, a humanidade tem. É meio... O cara que matou John Lennon, ele leu aquele livro O Apanhador do Campo de Centeio, né? E ele foi lá, inspirado pelo livro. Também tem um monte de casos. No final, são os caras que são malucos, né? Agora tem o Louis Kahn, que é um arquiteto que eu gosto muito, pós-moderno, que ele fala o seguinte, a arte não sacia uma necessidade, ele as cria. Então, ninguém nunca precisou da Quinta Sinfonia de Beethoven. Mas uma vez que ele a compôs, nós não conseguimos mais viver sem ela. Então, a obra de arte, ela cria uma necessidade. Muda paradigmas, né? Muda o que você gosta, você começa a gostar daquilo que você não que nem, por exemplo, como falaram sobre Tolstói e Dostoiévski. Depois que Tolstói e Dostoiévski começaram a escrever, ficou muito mais difícil escrever um romance. Porque eles elevaram muito nível. Complicou a vida de todo mundo. Aconteceu a mesma coisa com Tarkovsky. Tipo, mano, depois desse cara, o que a gente vai fazer? Meu Deus do céu. O padrão é muito alto. Pode crer. E isso é interessante, né? Porque a gente vai vendo as limitações da própria cognição humana, né? Talvez exista um limite de quão perfeita uma obra pode ser, entendeu? Então, aqueles que alcançam esse limite não são facilmente replicados. Mas aí eu fico pensando, qual é a catedral gótica que tem no céu? Quão mais perfeita ela pode ser? Deve ser. E a música das esferas. Pode que não. A arte é uma parada muito, muito legal, cara, na verdade. Eu acho que é o que dá a graça pra vida, né? É a discussão imaterial da existência, né? Então, é muito importante, né? E uma pena que o Brasil né? A gente tem algumas exceções, mas a gente não tem uma indústria pujante igual outros países têm, e a gente poderia ter também pelo tamanho e tanta diversidade de pensamento que existe nesse Brasil gigantesco, né? Pois é, eu fico pensando nisso. Quanta coisa tem interessante na história do Brasil. Quantos fatos... olha, a história de Lampião. A história de Canudos, e principalmente Lampião, você vê, um cara, ele matou mais, ele e o bando mataram mais do que a febre tifoide que teve na época.
E, entretanto, ele era profundamente religioso. Ele... Não, e se vestia de um modo completamente original, andava com ouros e era devoto do padre Cícero. Isso tudo é o Brasil Ia ser legal explorar essa dualidade, né? Como um homem muito religioso consegue cometer não, isso é puro ouro, mas entretanto não tá no sistema brasileiro. Por quê? Porque o sistema brasileiro fica focando só na realidade social. A realidade social é o de menos, amigo. Olha, o problema dessa coisa do identitarismo. As pessoas não se identificam com esses grupos sociais que eles criaram. Porque não existem. Entendeu? Olha, eu vou te dizer. Identificar com alguém neutro. Eu gosto de astrologia e eu acho que os virginianos se identificam mais entre si do que os gays se identificam entre si. Pode crer. Você acha que existe uma conexão da alma muito maior do que da sexualidade? Eu sou virginiano. Quando eu encontro virginiano, a gente fica amigo automático. É engraçado. E aí, mas você vê, os arianos são tipos físicos, tipos psicológicos, Sim. que são uma realidade maior do que esses grupos que eles estão tentando criar. Uhum. Entendeu? Que, na verdade, é uma coisa artificial. Eles querem dividir mesmo a sociedade, é por isso que ninguém entende. Eles querem causar confusão na mente das pessoas. E eles querem começar logo cedo, nas crianças. É por isso que a Pixar faz um filme Elementos com alguém não binário. Porque um ataque à população brasileira, mundial, é um ataque aos seres humanos. A gente tem hoje em dia uma grande corporação que a gente pode chamar que são as máquinas. As máquinas querem destruir a psique humana, a natureza humana. Querem transformar os seres humanos em máquinas também, porque máquinas são controláveis. E é um jogo sobre poder, é um jogo sobre controle. E a cultura, como você disse, é a ferramenta para chegar lá. E nesse sentido, o Exterminador do Futuro estava certo, né? Que observe, as máquinas começaram a dominar os seres humanos. Na verdade, eram as máquinas projetadas pelos próprios seres humanos que estão nos limitando a nossa vida e estão começando, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sim. A gente tem que ter uma consciência muito grande, sabe por quê também? Esse é um problema muito antigo da humanidade, isso está também em Platão, quando ele falava dos egípcios. Eles diziam que um certo faraó egípcio, ele se recusou a palavra escrita, porque ele disse, quando os estudantes gravarem as coisas nos livros, tiverem as coisas nos livros, eles não vão guardar dentro da cabeça. E se você for ver os grandes poemas da humanidade, por exemplo, a Odisseia, de Homero, quando alguém citava, ele não dizia que era da Odisseia, todo mundo tinha decorado. Os trechos da Bíblia, quando se citava a Bíblia na Idade Média, eles não diziam que era da Bíblia, que todo mundo sabia. Entendi. Então era um conhecimento oral tão forte que era passado de pai para filho, que era uma tradição, e que todos tinham a sua noção da genealogia. Por exemplo, Aristóteles dizia que era descendente do deus da medicina, por isso que ele era tão ligado à biologia. Entendi. E aí as pessoas tinham uma visão assim muito diferente da nossa, né? E a gente foi reduzindo essa visão da realidade. Faz sentido o que você está falando, né? A partir do momento que a gente não precisa ter o conhecimento e a gente já colocou ele, guardou numa caixa, a gente começa a esquecer da caixa e, portanto, não importa se o conhecimento existe, a gente não o tem, né? É verdade. É por isso que eu tô querendo filmar em película. E eu fotografo com analógico, porque o que está acontecendo atualmente é a banalidade da imagem. Então, a imagem ficou tão fácil de ser captada, digital, e são tantas imagens, porque imagina, antigamente uma câmera tinha 12 poses, uma câmera médio formato tinha 12 poses, aí depois virou 24, 36, agora tem, cabem 200 mil fotos no iPhone, e o iPhone fotografa muito bem, inclusive. Então, aí, o que aconteceu? A banalidade da imagem. A gente não sabe, esse é um problema muito grave que está acontecendo no cinema hoje. A gente não sabe mais o que é telefilme, o que é filme, o que é cinema, o que é produto digital. As pessoas estão muito vendendo documentário na internet, que na verdade não é documentário, é infoproduto. É coisa, o cara baixa na internet um monte de coisa e vende. Sim. E acha que tem. E tem muita gente na direita fazendo isso e chama isso de documentário, mas não é documentário, é infoproduto. Mas não é também aonde é gravado, se é digital, que vai determinar isso. É mais o conceito do que é um documentário e seguir o padrão disso vai transformar o seu produto num documentário ou não. Mas a parte boa de você ter filmes, realmente coisas físicas, película e tudo mais, é porque a humanidade já teve inúmeras civilizações e o que sobrou delas foram pedras. Exatamente. Então você deixa mais... se aumenta a possibilidade da eternização do teu conteúdo quando você coloca no meio
que não vai ser simplesmente apagado se um servidor pegar fogo, entendeu? Você vai ter alguma coisa que é físico. Enquanto alguém encontrar aquilo, aquela informação existe no universo, né? Pois é, isso é uma coisa muito preocupante, que as crianças de hoje, os jovens de hoje, dos últimos tempos... No meu livro eu escrevi uma coisa, que é o seguinte: as fotos da infância do meu avô estão mais bem conservadas do que as minhas fotos, das fotos da minha infância. Pode crer. As minhas fotos da infância, como elas são coloridas, elas foram perdendo a cor, porque provavelmente... Claro, meu pai não ia se preocupar em imprimir com qualidade papel museológico e etc, que um fotógrafo tem. Mas na época do meu avô, as fotos são perfeitas, porque era feita impressa com sais de prata. Então eu tenho uma foto do meu avô lá em casa, que é uma foto lindíssima da primeira comunhão, que está mais bem conservada do que as minhas fotos. Sais de prata é tipo metal mesmo? É metal, metal, inclusive é tóxico, é uma coisa problemática. Entendi. Muita Acho que foi gente... por isso que eles pararam. Pararam, é verdade. E aí, não, pior, e na época digital é pior ainda, porque as pessoas botam no celular e mandam no Zap, e a qualidade baixa, e elas ficam remandando, passando, e ninguém sabe quanto as redes sociais vão durar, ninguém sabe quanto o Zap vai durar, ninguém sabe quanto a bateria do... Então tem gente hoje na indústria... E se a civilização acabar, tudo que é digital morre. E tem uma coisa também que é o seguinte, observe, talvez comece a existir uma arqueologia digital, inclusive de filmes piratas. Arqueologia digital, gostei desse conceito. Procurando arquivos de filmes que vão se perder. Pra digitalizar. Porque onde estão esses filmes? No HD da produtora. Vai durar quanto esse HD? Então no HD da Paramount. Aham. Quanto tempo vai durar o HD? Ninguém sabe. Pois é. A película, a gente sabe quanto dura. Dura dezenas de anos. Dezenas de milhares dura de anos. Décadas. Décadas? Décadas. Tem o filme mais antigo da Cinemateca Brasileira é Os Óculos do Vovô, de Francisco Santos, de 1913. Tá lá, até hoje o filme. A película original. Película original. E ao mesmo tempo, da ida pra Lua, eles perderam. Perderam, foi? Foi. Ah, porque foi Kubrick, né? Aquela história. Tudo tá manipulado. sabendo. Mas sim, Tese, qual você que manja aí de cinema e tudo mais, qual que se eu quisesse ter uma película física de alta duração, existe alguma tecnologia recente que... Sim, eles estão fazendo, os estúdios estão fazendo películas dos seus filmes para fins de preservação. Entendi. Então, isso está acontecendo mesmo, Isso e tem muita gente defendendo isso, Scorsese, e também tem uma coisa que por exemplo, o Sebastião Salgado, ele parou de fotografar com película, mas aí ele fotografa com digital e a mulher dele transforma numa película. Entendi. Então, vira uma película que está todo o acervo dele e que ali tem chance de durar. Ou então você imprimir papel museológico, papel... com menos cor. Quanto mais complexo, mais vai acabar, né? Então, eu tenho os negativos dos meus filmes todos, eu tenho... Inclusive, muita gente que já faleceu, eu tenho um monte de fotos de gente que já faleceu, que eu guardo e que eu tenho cuidado de gente que eu entrevistei, gente dos filmes. Então, eu gosto de manter isso, a questão do negativo, das películas, dos filmes, porque ninguém sabe o que vai acontecer, não, irmão. Sim. Basta Putin fazer uma merda ali, pronto, acabou tudo. Começa uma guerra nuclear pra ver se vai durar seu filme digital aí. Vai sobrar paus e pedras e películas de filmes, né? Foda, cara. Qual que é o seu tipo de leitura favorita? É só coisa técnica, né? De grandes autores e tal? Ou você gosta de viajar só pra se divertir? Se fosse só pra se divertir, você tem essa parada? Aqueles filmes... Não, você tá falando filme ou literatura? Qualquer coisa. Não, eu gosto muito de ensaio. Ensaio é o melhor gênero, porque que é um ensaio? Ensaio é uma ciência sem prova. Por exemplo, eu te falei, a arquitetura gótica e escolástica de Evan Panov. Você pega um assunto e desenvolve e leva sem precisar provar tudo aquilo, até que Gasset dizia isso. Então... eu gosto de ensaio, mas eu gosto muito de romance, porque romance tem ali os tipos humanos que são, assim, universais. E no cinema, na pandemia, eu descobri muito o cinema de terror da década de 80, que eu já te falei. Uhum. Então essa é uma coisa que eu tenho gostado cada vez mais, cinema... Tu fica com medo nos filmes de terror, não? Às que vezes esses filmes antigos devem ser meio tosco, né, não? Mas dá um medinho, sim. Dá um medinho? Dá um medinho. Mas às vezes, eu não sei, mas eu gosto muito do... Não é nem um medinho, é um medinho, mas é uma coisa assim que...
É porque, na verdade, é o seguinte, qualquer obra de arte tem o suspension of disbelief, né? Que você topa, você concorda em acreditar naquilo. É uma Tipo uma coisa hipnose, né? inconsciente. É, tipo uma hipnose. Então, por isso que você chora, você se emociona. E tem filmes que pode ter um efeito muito grande sobre você. Por exemplo, eu vi Vai e Veja de Ellen Klimov e eu saí, eu não conseguia nem pegar um ônibus. Eu não consegui pegar um ônibus, eu fui a pé, porque eu saí doido do cinema. Mas em que sentido? Não, esse filme é o seguinte, esse filme é reconhecido como o filme mais terrível, impactante, sei lá. De terror, de assustador, do quê? Ou Pior, de é o mind filme break? de guerra mais impactante Então não é nem, de guerra. não é nem fantasia, é vida real. Sim, Entendi. e dizem que ele hipnotizou o protagonista, que era um menino e tal. Não, é assim, uma história terrível. Ele tá lá no meio da Rússia, antes da guerra, e de repente ele quer ir pra guerra. Quando ele volta, tá, a família dele é um entulhado de corpos, assim. Aí ele encontra uma menina, vê um batalhão estupra toda a menina. E pra você ver, é um negócio horrível. Nossa, mas horrível mesmo, pelo amor de Deus. mas é credo. porque... Não, mas aí que tá. Por que é horrível? Porque a realidade tem isso tudo. A realidade E a é gente horrível. pode viver... e a gente pode viver uma realidade sem estar nela. Então a gente tem esse efeito de catarse, você vai superar aquela realidade. Agora, se você vê esse filme em casa, você não consegue ver, não. Eu consegui ver até o fim porque eu fui no cinema. Entendi, aí já tinha pago, né? Eu Não vou fiquei, levantar. não é nem porque tenha pago, não. É porque você fica ali preso, sei lá. Agora, em casa você tá, vou parar. E, por exemplo... Eu evito essas coisas pesadas porque eu não tenho estômago pra A essas cena do resgate do soldado Ryan, que explode uma bomba e fica... Isso foi inspirado em Vai e Veja. Então, o resgate do soldado coisas. Esse Ryan filme? é uma diluição do Vai e Veja. Porra! Não, é diluído, é leve Não, tô comparado a pensando Vai e no Veja. Vai e Não, eu Veja. te falei, eu não conseguia pegar um ônibus. Não, eu tô acreditando. Eu não se é conseguia entrar diluição no do Soldado ônibus, Ryan. pagar. Imagina, eu lá no cinema da Fundação, no Recife, sair do filme. Aí eu Transtornado. tinha que pegar um ônibus. Não, fui andando lá. E é isso. Agora, por exemplo, tem um filme lindo chamado O Mensageiro do Diabo, que é de Charlton Heston. Não, é Charles Lawton. E ele é apenas uma história de umas crianças, tem um assassino, etc. E esse filme, me disseram, olha, esse filme vai te impactar muito, você vai chorar muito vendo o filme. Eu chorava semanas depois de ver o filme, quando eu lembrava do filme. Então, esse filme, às vezes, a coisa pega de uma forma, e isso tudo é uma técnica, isso tudo é uma coisa que... É a arte, né? É a Aquilo arte, que você falou, né? A arte de despertar emoções. É difícil hoje em dia despertar emoções. Tá difícil. É uma boa arte, é uma arte bem difícil de conquistar. Da hora demais, cara. Tu falou que tá trabalhando um monte de coisa aí. Tem alguma coisa que você pode falar pra galera? Ah, sim. Não, eu tô fazendo um documentário que é o Brasil como Ideia, sobre o poeta Bruno Tolentino e a atuação dele como crítico cultural. Tá bem interessante. Tá lá no site Manda ver, ixi, claro. www.lavrafilmes.com.br/o Brasil como Ideia. Mas você entra lá no meu Twitter, tá lá. E a gente tá fazendo um crowdfunding para isso. Agora, amanhã eu tô lançando um livro fotográfico, que é Olavo de Carvalho, o Filósofo e Sua Circunstância. Um livro fotográfico. Porque é fotos de Olavo, da Virgínia, de Washington, de toda aquela atmosfera. Mas tem uma descrição das fotos também. Tem também. Entendi. E tem também ali eu conto a convivência com o Olavo e no final tem o primeiro registro biográfico dele em tópicos, contando a vida dele inteira. A gente deu um trabalhão fazer isso, a gente consultou Roxane, consultou os familiares, fez tudo. E amanhã a gente vai lançar no Instituto Veraz às 16 horas. Já está lotado para palestra antes, não dá mais para comprar o ingresso, mas para o lançamento dá. Pra ir pegar um autógrafo E lá. estou preparando filme de ficção, mas não posso falar ainda sobre o que mas estamos preparando e está bem legal. Eu tô muito animado com isso tudo. Vai ter efeito especial ou não? Não, eu quero mais analógico, mais antigo possível. True da true, raizão. Entendi, da hora demais. Boa sorte aí nesse projeto. Obrigadão. Boa sorte também com os lançamentos. É Instituto Veritá? Instituto Veraz. Veraz. Fica perto da Vila Mariana, se não me engano. Entendi. Então, Que pertinho. não é longe, não. E aí, vamos lançar lá e tal.
E é isso. Tá ansioso, cara, pra lançar? Foi bem legal, tá todo mundo gostando, tá? Porque é o seguinte, porque tem uma atmosfera daquela época que eu fiz o Jardim das Aflições, que eu tava fotografando com filme cromo, aquele ambiente, aquele lugar que parece que é muito especial, sabe? Na minha vida, aquilo tudo. Entendi. É. Tô ficando lento. Tem perguntas pra gente, bora responder? Bora. Beleza, então manda aí, Cocão. Beleza. A primeira pergunta aqui é do Magnago, que ele falou assim, ó. Monark, o que você acha do Olavo? Se arrepende de não ter convidado ele pra uma conversa no Flow enquanto ele ainda estava vivo? Me arrependo, cara. Me arrependo. Eu não dava o valor ao Olavo. Pelo menos as coisas que ele diz. Não é um julgamento do ser humano dele, porque eu nunca conheci. Não tive essa oportunidade como o Josias. Mas o que ele fala, muitas das coisas que ele fala faz muito sentido. E é impressionante que ele falava isso há tanto tempo que ele falava, tá ligado? Eu acho que ele realmente merece os créditos como um despertador da mente do brasileiro para um lado que estava adormecido. Isso aí, eu acho que é inegável. E eu já falei mal do Olavo no passado, e sei lá. Mas nós não aprendemos, a gente não sabe de tudo, não nasce sabendo, né? Mas é porque a mídia sempre vendia ele como velho maluco, né? É. Mas não é, o cara realmente tinha muito conhecimento e vai ler os livros deles, assistir o filme Jardim das Aflições, que é um cara que merece o reconhecimento pelo que ele fez, na minha opinião. É isso. Beleza. E tem uma pergunta que não é de ninguém, é minha, que você falou aí que Exorcista é um dos seus filmes favoritos e tal, e eu gosto muito de filmes de terror, então eu queria saber, na sua visão, o que você acha que vai acontecer com o futuro do cinema no quesito terror? Porque eu sinto que os filmes de possessões demoníacas já não têm mais o mesmo efeito, como, por exemplo, um Exorcista teve na década que ele lançou. O que você acha que vai acontecer? Você acha que os caras que estão errando a mão ou esses filmes eles ainda têm potencial? O que você acha que vai acontecer? Eu acho que não tá fazendo efeito porque os efeitos são digitais. E os filmes ficaram muito escuros. Um defeito que eu não sei o que foi que aconteceu. Eu acho que é para disfarçar a questão dos efeitos. Pode Efeitos crer. especiais. Então, eu não sei o que vai acontecer, mas eu espero que as pessoas voltem para os efeitos... Como é que Analógicos? não é analógico, é os efeitos de... já eu lembro o nome. Mas os efeitos práticos, são efeitos práticos. Porque isso aí dá um tom de realidade muito maior, né? Então, mas tem uns filmes bons, de vez em quando sai um filme bom aí, né? Então, mas... Fala um bom pra galera aí. Tem, olha... E pior que agora... Hereditário, o que você achou de Hereditário? Não vi, esse eu não vi, desculpa. Pior que esse é bom. É bom, né? Queria ouvir sua opinião, mas você não viu, então. Não vi, tem que ver pra falar. Pior que eu não manjo de filme de terror porque eu sou cagão pra caralho, eu não gosto de assistir. Aí eu não manjo. Mas beleza, era isso, então. Beleza? Beleza. Josias, obrigado, cara. Foi Brigadão. excelente papo. Eu da hora. que agradeço. Boa sorte aí com os lançamentos. Valeu. Quero ver o filme quando lançar. Você volta aí pra gente conversar sobre o filme. Volto, sem dúvida nenhuma. Demorou? Valeu, Valeu. então. Obrigado, galera. Vai lá, assiste tudo que der pra assistir e se mantenha saudável. É nóis.